Bom dia, bem-vindos ao Estúdio Eco, Sr. Ministro da Defesa, Dr. Nuno Melo, a todos os convidados que aqui estão. Quero agradecer a vossa disponibilidade para participar nesta terceira conferência de um ciclo que iniciamos com a PwC. Quero também agradecer ao Luís Barbosa a disponibilidade da PwC para participar também neste projeto, e que teve como ponto de partida o relatório Draghi. Eu creio que provavelmente nem Mário Draghi anteciparia, quando fez este relatório, a importância do eixo defesa e segurança. Eu vou citar rapidamente uma afirmação do próprio à data quando anunciou este relatório e quando o apresentou. A Europa tem de reagir a um mundo geopoliticamente estável, no qual as dependências estão a transformar em vulnerabilidades e não pode continuar a depender de outros para a sua segurança. Eu diria que a segurança e a defesa, no relatório Draghi, surge no terceiro lugar, enfim, não exatamente de prioridades, mas hierarquizado no terceiro lugar. Primeiro, competitividade, inovação, depois dependência energética, energia, transição energética, descarbonização da economia europeia e, finalmente, a segurança e a defesa. Provavelmente hoje teria posto a segurança e a defesa como a primeira das prioridades. Tal é o investimento, a escala do investimento e as exigências que se colocam para responder aos desafios e a uma nova realidade. Provavelmente todos percebemos, o Sr. Ministro mais do que ninguém que está presente nesses fóruns, a partir de desde janeiro deste ano, quando mudou a presidência americana. Na verdade, passamos a ter uma NATO, enfim, há pouco recordava aqui a conversa com o Sr. Ministro, uma afirmação do Presidente Macron sobre uma NATO que estava moribunda. O próprio seguramente também não esperaria que chegasse a este ponto. A afirmação foi feita há uns anos, numa capa do Economist, e e era uma espécie de uma chamada de alerta, que à data foi considerada dramática e excessiva e ultrapassada face ao compromisso NATO. Parecia que as coisas não iriam por aí. Afinal, de facto, o mundo mudou e temos um aliado que passou uma situação, enfim, não vou dizer adversário, mas uma situação, no mínimo, ainda desconhecida. Ainda não percebemos muito bem qual é a condição hoje dos Estados Unidos face à União Europeia e o compromisso efetivo, para lá das palavras, para a NATO nos próximos anos. Temos um relatório Draghi que antecipava investimentos de 800 mil milhões de euros na área da defesa. Na verdade, este relatório Draghi, ele próprio, foi ultrapassado e bem ultrapassado neste sentido, pela Comissão Europeia, com a bússola para a competitividade, que também põe o ponto na defesa e na União Europeia e na segurança e na independência, digamos assim, aos vários níveis da União Europeia. Há países que já estão a fazer, já tomaram decisões políticas, já estão a avançar, obviamente num contexto também económico e orçamental diferente do nosso. Recordo desde logo a Alemanha, que acabou com a letra vão para poder investir na defesa, e diria crítico, até pelo passado histórico, sabemos todos das limitações que existiam na Alemanha ao investimento na defesa, mas também a Itália, o Reino Unido, a Polónia, são países que tomaram compromisso, assumiram-nos individualmente, obviamente serão seguramente incluídos e avaliados depois no contexto europeu, e tudo fará parte dessa bússola da competitividade, mas estão a tomar decisões. Enfim, nós em Portugal temos aqui o contexto político, enfim, que obviamente faz um compasso de espera, as coisas são o que são e, enfim, a democracia obviamente é muito importante e é eu diria, um bom preço a pagar para tomar decisões em democracia, mas a verdade que se coloca aqui, que queremos discutir hoje, é precisamente em Portugal. O que é que Portugal pode fazer neste contexto europeu de segurança e defesa? Quais são as prioridades? Onde é que se deve investir? Tendo em conta, nós sabemos, a discussão orçamental, nós temos uma limitação orçamental e temos um objetivo que ainda não cumprimos. Já se discute em 3,5% de investimento na NATO, na verdade ainda não chegamos aos 2%, e portanto ainda temos que cumprir essa meta. O compromisso político do governo em gestão, mas o governo em funções, é de chegar a 2030 e eventualmente em campanha eleitoral foi anunciado que o objetivo é antecipar talvez em um ano, o objetivo dos 2%, mas no contexto europeu já se discute, e no contexto global da NATO já se discute até mais do que isso. Temos uma realidade industrial, diria que tem aqui uma oportunidade de investimento na indústria da defesa,
Veremos se diria duas dimensões, e seguramente vão ser discutidas aqui durante esta manhã, durante esta nossa iniciativa, esta terceira edição. Se as empresas portuguesas, nomeadamente as industriais, que não são as óbvias do ponto de vista de defesa, porque quando falamos de indústria de defesa estamos provavelmente a pensar em armamento, mas não é apenas isso, e a indústria de defesa obviamente é muito mais do que isso. E aí eu creio, a indústria portuguesa tem uma oportunidade, veremos se é capaz de aproveitar, e depois se o governo, em funções, seja o que está agora em funções, seja outro, se é capaz de tomar as decisões prioritárias necessárias para garantir que a indústria portuguesa, digamos, tenha a oportunidade de participar nesta, se calhar, a maior oportunidade desde há muitos anos, esta verdadeira reindustrialização que se fala há muitos anos. Provavelmente nunca tivemos outra oportunidade tão forte para que a economia portuguesa tenha mesmo indústria, e indústria, neste conceito militar, que quem acompanha estes temas conhece bem, duplo uso, isto é, para os militares e para os civis, se me permitem a expressão. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, eu creio que vai ser uma manhã muito útil de trabalho e, enfim, sendo que esta conferência, este ciclo, já decorre há algum tempo, há uns quantos meses, de facto, o contexto político internacional, geopolítico, não podia dar mais atualidade a termos neste momento, a discussão sobre segurança e defesa e ouvirmos, obviamente, o Sr. Ministro Nuno Melo sobre as prioridades que tem, enfim, num contexto muito especial, é certo, mas ainda assim um contexto de responsabilidade, porque a representar o Estado português. A todos, muito obrigado pela vossa presença. Sr. Ministro. Senhor Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, Sr. Embaixador Vítor Sereno, Sr. Eurodeputado Dr. Hélder de Sousa, Sr. Diretor do ECO, Dr. António Costa, quem também saúde na qualidade de infante, porque há pouco discutíamos, é alguém que pode discutir as questões da defesa com o conhecimento de quem teve também parte da sua formação no Exército e em Mafra, o que, devo dizer, não é coisa fácil. Já sou cavaleiro. Mafra marca. Senhor Presidente da PwC, Dr. António Correia, demais entidades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Vamos cá ver, depois de mais de 70 anos de paz e de prosperidade, a Europa atravessa realmente um período que está carregado de incertezas. Eu suponho que todos nós temos disso noção. A Rússia invadiu a Ucrânia e esta é uma guerra de conquista que nos desafia todos os dias, porque violou fronteiras estabelecidas, viola o direito internacional, destrói alvos civis, vitima inocentes, e para quem acha que a coisa pode ficar por aí, eu recordaria que só no consulado de Vladimir Putin foram muitas as antigas repúblicas soviéticas que em algum momento tiveram uma intervenção militar por motivos diferentes, mas com dimensões de conquista, por exemplo, na Geórgia, no que tem a ver com a Ossétia ou com a Abcásia, sempre sob pretexto da proteção de minorias russófonas. E, portanto, para quem acha que isto pode terminar aqui, eu devo dizer que, bem, da racionalidade, se pense nesse contexto, que é o contexto do racional de Vladimir Putin, que há também outras repúblicas soviéticas antigas que estão do lado de cada fronteira, e por isso eu digo que é a fronteira da liberdade. E a guerra acontece na fronteira leste da União Europeia, junto a essas antigas repúblicas soviéticas e no perímetro da NATO. A par disto, como não bastasse, realmente a China afirma-se como uma potência global, rival dos Estados Unidos. Estados Unidos que, por seu lado, eu diria, dispersam a sua atenção no que tem a ver com o foco colocado na NATO, também para o Indo-Pacífico, por razão que se compreende. No top 10 dos investimentos militares, 5 ou 6 são países asiáticos. E os Estados Unidos têm que, na sua visão geoestratégica, dispersar essa atenção que hoje é, em parte, transferida para o Indo-Pacífico. As tarifas impostas pela administração americana, ainda que temporariamente suspensas, também não se pode dizer que tenham ou tragam grande vantagem
ao crescimento global e a quem, como nós, suponho, a maior parte partilha uma ideia de livre comércio. Quem acaba por pagar os custos das tarifas são os consumidores, os norte-americanos são os nossos, e por isso a necessidade de se resolver este problema através de vias de diálogo muito mais do que pela confrontação parece-me de lucidez, mas não deixa de ser outro fator a ter em conta. E pelo caminho, e esse é o dado muito grave, quem como nós nas faculdades de Direito, mas não só, estudou o papel da Sociedade das Nações, percebe porque é que a Sociedade das Nações morre. A Sociedade das Nações morre porque é incapaz de evitar guerras que nos trouxeram milhões de mortos. E nós acreditamos na ONU como uma organização multilateral de defesa relevante, mas nós somos hoje confrontados com o enfraquecimento da ordem normativa internacional e das organizações multilaterais clássicas saídas do pós-guerra, do fim da Segunda Guerra Mundial. Os consensos estabelecidos depois da Conferência de Yalta e depois da Segunda Guerra Mundial estão hoje em fragmentação. Isso torna o mundo mais imprevisível e mais perigoso porque se extinguem desta forma mecanismos de diálogo institucionais que ajudariam a prevenir muitos conflitos. E é neste contexto que Mário Draghi defende que a Europa tem de reagir a um mundo geopolítico menos estável, no qual as dependências se estão a transformar em vulnerabilidades e não pode continuar a depender de outros para garantir a sua segurança. Pelo que realmente há um antes e um depois da guerra na Ucrânia. E mesmo do ponto de vista militar, há toda uma redefinição que acontece por causa da guerra da Ucrânia. Há pouco estávamos em conversa e o António Costa perguntava-me sobre a lei de programação militar, que sendo importante porque é uma lei que programa aquisições nas Forças Armadas, tem não obstante, também por causa da guerra na Ucrânia, mas não só, esta evidência de que a dinâmica da guerra mostra como muitas das previsões há 3 anos se transformam em algo desatualizado por causa dessa guerra. Portanto, há um antes e há um depois da guerra na Ucrânia, e ninguém diria da importância dos drones utilizados em guerra que hoje tem, também com participação da indústria portuguesa. Hoje em Portugal fabricam-se felizmente alguns dos melhores drones que se produzem no mundo inteiro e que são utilizados em muitos contextos, não apenas de guerra, mas também em tempos de paz. Aliás, essa é a grande razão de ser daquilo que entendemos é o virtuosismo do investimento nas indústrias de defesa, é esta perspectiva de duplo uso. Quando nós fazemos aquisições, são aquisições que têm em vista dar poder real na perspectiva militar, mas também utilizações na dimensão civil. E, portanto, o conflito denunciou fragilidades na capacidade produtiva da indústria da defesa europeia. E nós devemos encarar isto como uma oportunidade, não apenas como uma constatação do problema. Nós devemos encarar as fragilidades nas indústrias de defesa na União Europeia como uma oportunidade para superarmos essas dificuldades e termos, através da defesa, um grande retorno para a economia nacional e para o produto interno bruto, e eu acho até que nós, de facto, não podemos perder esta oportunidade. Portugal não pode ficar à margem da dinâmica de um processo que na União Europeia já não volta atrás. Nós temos 2 possibilidades. Quando vamos investir nas indústrias de defesa, nomeadamente, ou acompanhamos o processo a par dos parceiros da NATO, e nomeadamente os outros países da União Europeia, ou achamos que tudo isto é guerra, tudo isto é uma tragédia e ficamos para trás achando que isto é só despesa. Não é despesa, é realmente investimento. O que nós podemos fazer a este propósito é investimento com um grande potencial reprodutivo na economia nacional. E não há maior disparate do que virem dizer, como já ouvi tantas vezes, que para se investir na defesa, e nomeadamente nestas indústrias, se tem que retirar noutras áreas públicas, porque, em primeiro lugar, só para evitar o papão, é bom que se tenha noção que neste momento o investimento na defesa é de 3,1 mil milhões de euros. Na educação é de 7,1 mil milhões de euros. Ontem, por acaso, num debate, ouvi alguém dizer que isto, na defesa, gasta-se mais na educação. Atira-se assim uns disparates para cima da mesa, as pessoas não vão confirmar e depois acreditam. Mas na dinâmica que isso provoca, o problema é que muitas pessoas acreditam e acham, ponto 1, que é despesa, não é despesa, é investimento, e ponto 2, não é verdade sequer comparativo com outras áreas de soberania, porque logo a seguir está, enfim, a educação está, felizmente, e bem, porque todas as áreas são relevantes, muito para lá da defesa, e o que nós queremos fazer na defesa é para gerar retorno para a economia, não é para retirar dinheiro do Orçamento Geral do Estado. Quando nós falamos de indústrias de defesa, sabemos que esse retorno é desde logo evidente. E, portanto, o relatório Draghi diagnosticou muito claramente que há uma falta de competitividade e que a Europa se arrisca a ficar para trás. Ora, o que eu lhes quero dizer é que Portugal não pode ficar para trás. Tem que ir a par da Europa.
E porque se ficar para trás nós comprometemos a defesa dos nossos valores de modo de vida e desenvolvimento económico e social. Não tenho dúvida nenhuma que neste momento nós lutamos para garantir a democracia, a paz e o nosso modo de vida. O confronto que se trava na Ucrânia é para preservação da democracia, da liberdade e do nosso modo de vida. E mesmo na ajuda que nós prestamos, que será este ano, 2025, mais 220 milhões de euros para a Ucrânia, também não é despesa, é investimento, porque os ucranianos estão neste momento a lutar e a morrer para que amanhã não tenhamos que lutar e morrer nós. E é bom que disso tenham noção. E portanto, e não é com lirismo que se resolvem problemas. É mesmo encarando esses problemas de frente e tomando decisões que têm que ser tomadas. E portanto nós estamos perante um desafio quase existencial. E é precisamente por isso que é preciso que a Europa volte a liderar, eu diria make Europe lead again, na inovação, nas agendas mobilizadoras, na transição digital e verde, obviamente, e também na segurança. Para o que importa, descobriu-se a importância da reindustrialização da Europa, que tem que ser assente na inovação, na autonomia estratégica e numa perspectiva que é de soberania. Descobriu-se também a necessidade de reforçar o pilar europeu de defesa da NATO. Se há lição que nós temos que retirar do que lhes referi no plano geoestratégico, é da nossa obrigação de reforçarmos o pilar europeu de defesa da NATO. Nós temos que depender muito mais de nós do que daquilo que estávamos habituados a fazer com os outros. A União Europeia, por razões que são óbvias, durante, eu diria, as últimas décadas, direcionou o essencial do seu investimento para as políticas sociais. Isso foi muito importante. Transformou a União Europeia num espaço inigualável em comparação com qualquer outro bloco ou país à escala global. Mas a consequência foi que externalizamos o investimento na defesa, nomeadamente para os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América disseram, chega. O esforço tem que ser repartido no âmbito da NATO e é isso que nós temos que fazer. E nisso a oportunidade que temos que ser capazes de aproveitar liderando através da Europa. Porque a Europa tem grande capacidade tecnológica desde que tenha um foco estratégico e para aí direcione também algumas das prioridades da política. Descobriu-se também a necessidade de reforçar que esse pilar, com os europeus assumirem mais responsabilidades no esforço da defesa coletiva, no espaço euroatlântico, para compensarem então esses anos de dependência norte-americana. Nós temos que ser parte, não temos que ser outra coisa qualquer. E só assim é que podemos realmente equilibrar a balança transatlântica. Quando nós falamos do interesse estratégico euroatlântico, isso significa que os dois lados do Atlântico têm que ser relevantes. Não pode haver uma prevalência absurda dos Estados Unidos, uma dependência sem grande racionalidade da Europa. Temos que começar a equilibrar um bocadinho os pratos da balança em matéria de defesa. E por isso, a proposta do relatório Draghi para reforçar a capacidade da defesa baseia-se no que é óbvio, no relançamento da competitividade europeia, no crescimento económico, como formas de aumentar a segurança e reduzir dependências e vulnerabilidades. E no que tem a ver com o fortalecimento das indústrias de defesa, isto significa que é preciso produzir muito mais na Europa e comprar muito mais na Europa. Eu fiz uma declaração há pouco tempo atrás, sei que tenha sido premeditada, cruzou o Atlântico, que causou grandes discussões e teve que ver com a necessidade de um dia na modernização de equipamentos, temos que pensar na substituição dos F-16. O que eu disse parece mais ou menos óbvio. É que se nós queremos reforçar o pilar europeu de defesa, se isso significa produzir mais na Europa, mas significa também comprar mais na Europa, as possibilidades que estão em cima da mesa na modernização de equipamento não podem ser só norte-americanas. E sempre que equivalentes ou próximas, as opções têm que ser desde logo as europeias. E eu acho até que primordialmente devem ser as europeias se quisermos reforçar o pilar europeu de defesa da NATO. E Portugal tem que estar nesse ciclo produtivo. Não tem que ser necessariamente na produção de A a Z de um equipamento. É nesse ciclo produtivo. Portugal pode estar no processo através da produção de componentes. Temos muitas indústrias extraordinárias que estão vocacionadas para isso. Nos processos de manutenção. Alguém me dizia há pouco tempo atrás, num exemplo que é muito relevante, quando se compra um telemóvel ou quando se compra um carro, a despesa não é, enfim, o benefício para quem o produz não é propriamente a venda, é depois o ciclo de manutenção. No caso dos telemóveis são as comunicações, com todo o dinheiro que gera, no caso dos veículos são os componentes, as peças, tudo aquilo que vai gerar, e Portugal pode estar nesse ciclo, e deve estar nesse ciclo. Eu gostava que tivessem em conta que neste momento cerca de 80% das aquisições de defesa europeia vêm de fora da União Europeia. Portanto, a margem de crescimento é brutal. 80% das aquisições são de fora da União Europeia. E tem que ser nossas também. E o princípio de preferência europeia proposto no relatório
e reafirmado no livro branco, mais do que um princípio, é neste quadro, eu diria, um imperativo. E há 3 ideias chave do relatório Draghi que eu gostava de destacar. A primeira é o capital. A defesa é uma indústria de capital intensiva, exigindo mais investimento direcionado. Isto passa por mobilizar recursos privados e reforçar o financiamento e o investimento público. Públicos e privados. Também na perspectiva da produção industrial. O livro branco e o plano Rearm Europe, Prontidão 2030, reforçam então a urgência do momento e propõem instrumentos financeiros para apoiar os Estados-membros e investir em capacidades de defesa, com foco nas PMEs, investigação e desenvolvimento e tecnologias emergentes. E eu acho que o esforço de Portugal da União Europeia deve ser também muito no que tem a ver com a defesa, no sentido da valorização das micro, pequenas e médias empresas, principalmente nesse esforço produtivo, nos clusters que se criam e no alavancamento que, através deles, permite chamar muitas outras micro, pequenas e médias empresas que são relevantes e nisso produzem riqueza e ajudam na produção. Depois, em segundo lugar, a mutualização da dívida, já defendida por Draghi, pode ser importante para financiar o rearmamento no curto prazo. E em contextos urgentes, este tipo de investimento justifica recurso à dívida com impacto positivo no PIB, por via do consumo público. No entanto, a sua continuidade a médio e longo prazo poderá exigir uma reestruturação de despesa pública, evitando pressões insustentáveis pelo crescente peso do serviço de dívida, e essa matéria já da área das finanças públicas, nas quais eu não me aventuro, mas tenho a certeza que o nosso Joaquim Miranda Sarmento terá a propósito muita coisa a dizer, e eu não gosto nunca, em declarações minhas, comprometer outras áreas da tutela que têm, enfim, nisso muitas responsabilidades, e os equilíbrios orçamentais são estes propósitos absolutamente fundamentais. E, por último, a contratação pública. O relatório apela à revisão e agilização dos procedimentos contratuais das regulamentações decorrentes das diretivas de 2009 e 2014, e se há dado relevante, eu gostava daqui de trazer esse propósito, é que havia uma equipa, composta por profissionais da Defesa Nacional e do Ministério da Economia, que estão precisamente a trabalhar na simplificação das regras da contratação pública. E gostava também que isto ficasse muito claro. Quando nós queremos criar a dita via verde para a contratação pública, primeiro pressuposto, transparência e controle dos atos. Esse é o primeiro pressuposto. Nós não podemos mexer nas regras da contratação pública sem que tudo se mantenha ou se reforce do ponto de vista da transparência e da sindicabilidade dos atos, mas não invalida que nós devemos mesmo simplificar e desburocratizar procedimentos, porque o que acontece não é normal. Não é normal que nos mecanismos de contratação pública tudo demore tanto tempo. Tantos entraves sejam lançados. A conflituosidade seja quase elevada ao nível do absurdo, porque no final a concorrência vence sempre, nomeadamente a asiática. E nós queremos assegurar que as empresas portuguesas têm no ciclo da contratação pública oportunidades reais. E essas oportunidades reais significa que nós temos que ser capazes de valorizar o que se faz cá dentro, com respeito pelas regras da concorrência, mas desde logo, quando nós falamos de transposições de diretivas, as diretivas têm balizas, têm uma meta mais restritiva, têm uma meta menos restritiva. Normalmente os nossos vizinhos espanhóis, no processo legislativo, passam pela meta menos restritiva, para a proteção das suas empresas. Portugal é sempre um bom aluno, e sendo sempre um bom aluno, vai sempre pela mais restritiva, penalizando-nos a nós próprios. Isso realmente tem que acabar, porque nós temos que, por razão de lucidez, em primeiro lugar, tentar ter as empresas portuguesas nesse ciclo, sempre com reforço da transparência, mas com simplificação e desburocratização dos procedimentos. Pelo que, meus caros amigos, o aumento do investimento da defesa não decorre apenas dos compromissos assumidos com os nossos aliados. As indústrias de defesa têm um papel estratégico cada vez maior, simultaneamente na modernização das Forças Armadas, e nós queremos modernizar as Forças Armadas, quer dizer, as Forças Armadas estiveram abandonadas dentro dos equipamentos, em muitos casos são muito antigos, e as Forças Armadas têm missões insubstituíveis, também discutíamos isso há pouco. Quando se fala do investimento da defesa, as pessoas só pensam em armamento. Não, é exatamente o contrário. Quando falamos em indústrias de defesa, quando falamos de investimento na defesa, falamos de indústria de defesa, mas falamos daquilo que as Forças Armadas fazem, sem o qual o dano para o povo português seria imenso. Porque as Forças Armadas estão empenhadas em ações de busca e salvamento, isto mete-se em vidas, em ações de emergência médica, isto mete-se em vidas. No transporte de órgãos são utilizados em transplantes que também salvam vidas. Em operações de rescaldo
e de combate aos incêndios, em ações de combate à criminalidade. Este sucesso extraordinário que tivemos da apreensão de 6,5 toneladas de droga há semanas atrás acontece porque há uma cooperação da Força Aérea e da Marinha, coordenadas pela Polícia Judiciária, que leva àquela possibilidade. Quando nós fazemos repatriamentos de cidadãos portugueses e estrangeiros do Líbano, ou não só, ou quando em ações de emergência civil instalamos hospitais de campanha nos Açores na sequência de sismos ou o que seja, nós estamos a falar de missões das Forças Armadas que são em tempo de paz, mas com materiais que são de duplo uso, e isto são investimentos, não é despesa. E este racional é muito importante que as pessoas tenham. E para isso os equipamentos têm que ser adequados. Quando nós falamos da aquisição de helicópteros, os helicópteros não são utilizados apenas na guerra, são utilizados para transportar pessoas. Quando falamos da modernização de navios, não é apenas para o patrulhamento de costa, mas é seguramente também para termos em conta a segurança dos cabos submarinos, que depende de grande parte da economia mundial, e muitos deles passam no nosso mar, e para isso temos que ter equipamentos, não se faz propriamente com a frota pesqueira, não é? E a mesma coisa vale para a dimensão da terra e do exército. Quando nós temos patrulhas fundamentais no combate aos fogos, ou quando temos estes hospitais, estes de campanha que são utilizados, e tanto mais, enfim, os investimentos têm que ser adequados. E no fim, também, se os nossos soldados forem chamados a combater, temos que assegurar que têm os equipamentos que melhor lhes permitam sobreviver. Porque a guerra está ali. E, portanto, isso se dizer os equipamentos não contam para nada, é porque no final pode haver aí quem se meta num avião e decida ir para a Venezuela, mas se isto correr mesmo muito mal, lhes garanto que quem fica a cabo a combater são os militares portugueses. E a nossa fronteira não é a fronteira de Espanha, é a fronteira da democracia. E a fronteira da democracia está um bocadinho mais longe, porque é por isso que nós estamos a investir, e é tudo isso que está também aqui, é isso tudo também que está aqui em causa. E, portanto, o que eu lhes quero dizer é que aqui avancendo, porque as conversas é com mais cerejas, e, portanto, já vou à margem do texto. Nós temos um objetivo de transformar o investimento da defesa numa oportunidade para o país, e isto está em causa. Nós não podemos, seria criminoso não aproveitarmos esta oportunidade para o país e para o tecido empresarial português. Destacam-se aquisições relevantes no âmbito da LPM e fora dela, aeronaves de instrução, simuladores, bombardeiros para combate aos fogos, capacidade aérea do exército, sistemas de artilharia, viaturas blindadas e não blindadas, drones, navios reabastecedores, navios porta-drones, sistemas antiaéreos e outros, só para eles percebam que em tudo isto há muito a fazer para modernizar as Forças Armadas, mas há depois estes outros investimentos que são realmente muito reprodutivos. Eu deixava estes dois para que tenham em conta, até pela dimensão do retorno, aquilo que lhes gostava de referir. Quando nós decidimos este ano, na verdade em 2024, a aquisição de 12 aeronaves A29 Super Tucano, num investimento de 200 milhões de euros, um simulador de voo, percebam que mesmo na política de aquisições nós queremos assegurar que há um retorno para a economia nacional. Eu acho que não se devem fazer aquisições de equipamentos se na compra destes equipamentos não tivermos um retorno para a economia nacional através das nossas indústrias. O investimento é 12 milhões no Super Tucano, mas a reconfiguração da aeronave Embraer para o contexto NATO será feita por empresas portuguesas, só, altamente tecnológicas. E 75 milhões deste valor será investido nas empresas portuguesas, também no desenvolvimento de tecnologias e na criação ou no reforço deste cluster aeronáutico. Quando compramos um simulador, uma formação de um piloto custa milhões. Uma formação de um piloto de F-16 nos Estados Unidos custa mais de €1 milhão, para perceberem a dimensão. No Super Tucano não será tanto, mas quando nós adquirimos um simulador, nós sabemos que a formação destes pilotos, não só o desenvolvimento do produto será português, como a venda do produto NATO será através de Portugal, no processo as OGMA estarão envolvidas, mas a formação dos pilotos será feita também em Portugal, através da Força Aérea Portuguesa. E, portanto, percebam, adquirimos um equipamento, mas nisto garantimos um retorno muito grande para a economia portuguesa, no ciclo de vida das aeronaves e na venda das aeronaves. A mesma coisa vale para o KC-390. O KC-390, que substitui o C-130, é cada vez mais apreciado e cada vez mais países o querem comprar. Portugal teve um desenvolvimento da aeronave. Grande parte dos componentes do KC-390 são fabricados em Portugal. E a receita fica em Portugal. Toda aquela asa de ponta a ponta é fabricada em Portugal. Há outras peças do KC-390 que são fabricadas em Portugal. Cada KC que é vendido significa 10 milhões de euros que entram nos cofres do Estado. Isto não é despesa, é investimento. Quando nós abraçamos um projeto destes, nós estamos a garantir que Portugal tem um grande retorno. E, na verdade, à medida do ciclo da venda destas aeronaves, a possibilidade até, em tese,
de todo o investimento da aquisição de KC para a Força Aérea Portuguesa ser amortizado pelo retorno financeiro da venda destas aeronaves a outros países. Eu devo dizer que no que tem a ver com Portugal, nós tencionamos transformar-nos numa espécie de agenciamento da venda dos KC no resto da Europa, ou em grandes partes dos países da Europa, porque isto vem a nosso crédito, e é muito disto que nós também pensamos para os investimentos nas indústrias de defesa e na compra de equipamentos. Compramos equipamentos, mas temos de ter retorno para a economia nacional. É só isto que faz sentido, e podemos ter sentido. E aí não podemos deixar também de ter em conta o que significam as indústrias de defesa, porque nós estamos a falar de indústrias, estamos a falar de, enfim, milhares de postos de trabalho, 2,5% das exportações portuguesas, podem ser muito mais, estamos a falar do dobro da produtividade, salários muito mais altos, muito mais investimento em investigação e desenvolvimento, portanto estamos a falar de um ciclo virtuoso que garante muito para, e de resto a OGM são hoje um modelo também muito virtuoso, uma empresa que passou por grandes dificuldades, quando era pública, que para ser reformada implicou grande conflituosidade, eu diria, laboral, e que hoje é uma empresa de referência no contexto da aeronáutica mundial. As OGM hoje são uma empresa de referência, fazem do melhor que se faz no mundo, e não tivemos nisso preconceitos ideológicos. Abriu-se parte do capital aos privados, incorporou-se tecnologia, o Estado está lá, e beneficiamos de tudo aquilo que lá vai acontecendo. E, portanto, terminar, dizer-lhes que tudo supesado, o objetivo é então da criação de um ecossistema de defesa que promova a autonomia estratégica de Portugal, que potencie a economia nacional, gerando emprego, incentivando a inovação e o desenvolvimento tecnológico. No último ano, eu acredito mesmo, e digo sem falsa modéstia, eu sei que o Governo trouxe a defesa para a primeira linha das prioridades da política, como já devia ter sido há muito. E à nossa escala temos toda a vantagem em posicionar-nos na linha da frente da concretização de várias medidas propostas no relatório Draghi. Não podemos mesmo deixar de as aproveitar, é isso que temos feito. E, enfim, terminando, o que lhes digo é que no que me respeita na transitoriedade deste cargo, foi um ano muito intenso, mas felizmente muito produtivo. Eu sei que entregaremos as Forças Armadas a quem venha, e eu espero bem que quem venha seja um governo da Aliança Democrática. Eu tenho forte esperança que assim seja, é isso que estamos a fazer todos os dias, mas eu creio sinceramente que entregaremos as Forças Armadas e as indústrias de defesa em muito melhor estado do que aquele em que as recebemos. Foram 11 meses de muitas concretizações, e isso é bom quando se governa e se entrega o testemunho a alguém. E por isso, a todos, muito obrigado pela atenção, um bom trabalho, e que ajudem-nos também na concretização destas metas. Felizmente temos aqui muitas das personalidades que mais interagem na economia nacional, e isso é bom, podemos ter esta conversa franca e direta. Muito obrigado a todos. A Sua Excelência o Ministro da Defesa, o Dr. Nuno Melo, que acabamos de ouvir, o excelentíssimo Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, o Embaixador Vítor Sereno, que estamos a aguardar, o excelentíssimo Eurodeputado Dr. Helder Sousa Silva, caro Diretor do ECO, Dr. António Costa, muito obrigado por nos receber mais uma vez para esta terceira edição desta parceria. Excelentíssimo Presidente do Aerospace and Defence Cluster de Portugal, Dr. João Neves, caras e caros empresários, empreendedores, representantes institucionais, minhas senhoras e meus senhores. Muito bom dia. É com muito gosto que apresento a análise da PwC ao relatório Draghi, nesta terceira sessão, com enfoque na defesa e no aeroespacial. O relatório Draghi vem propor uma nova estratégia para fomentar a competitividade da União Europeia na economia global, com base numa reindustrialização transformativa focada em 3 áreas. Acelerar a inovação, consequentemente incrementando a competitividade, acelerar a transição energética, pela aposta na descarbonização e na valorização da economia circular, reduzir dependências externas, onde uma das principais identificadas foi precisamente a falta de autonomia das cadeias de valor de produção, das indústrias da defesa e do aeroespacial, cumulativamente com a sua capacidade de projeção e de cumprimento de missão com dependências dos parceiros da NATO, com preponderância para a dependência dos Estados Unidos da América,
quer no fornecimento, quer na projeção militar. Como solução, o relatório Draghi conclui que é indispensável uma nova política de investimento que responda às necessidades adicionais de transição energética, de liderança em tecnologias digitais, em impulsionar a produtividade através da inovação disruptiva e, que iremos focar nesta análise, em fortalecer as capacidades da defesa e da segurança, num valor acumulado anual estimado de entre 750 mil milhões de euros e 800 mil milhões de euros. Para alcançar este objetivo, recomenda uma nova estrutura de financiamento, concretizada na mobilização através da criação de incentivos para o setor privado, concretamente recorrendo aos fundos de pensões, na conclusão do mercado único de capitais e na alteração do paradigma atual do financiamento bancário, com maior primazia à inovação e valorização do know-how na avaliação de risco como garantia colateral, revitalizando e uniformizando o mercado de titularização. Através da reformulação do orçamento comunitário, para dar prioridade a projetos estratégicos com objetivos comuns, na reavaliação da mutualização da dívida europeia, com base na experiência bem-sucedida no período pandémico do programa Next Generation EU e, igualmente necessária, adequação do diferimento do seu reembolso. É importante relacionar o atual contexto geopolítico e económico em que o relatório Draghi define estas prioridades, compreendendo as realidades políticas e as tendências emergentes do setor da defesa e da segurança. Este é um novo paradigma, aliás, que foi já comentado aqui pelo Sr. Ministro, muito diferente do ciclo estável e sólido das relações transatlânticas que vigorou até à tomada de posse da nova administração de Donald Trump. É pública a responsabilização que o Presidente dos Estados Unidos da América atribui às anteriores administrações americanas, com foco nas administrações de Barack Obama e Joe Biden, e às lideranças europeias, pelo conflito da Ucrânia e pela dependência operacional que a Europa tem da NATO, e em particular dos Estados Unidos da América, como garante da segurança, por culpa dos modelos políticos sociais-democratas que preteriram o investimento na defesa e na segurança em benefício do maior conjunto de garantias e benefícios sociais para os seus cidadãos. Esta crítica fica igualmente clara na interpretação de interferência, unilateralmente proposta agora pela administração americana, que expõe um novo e menor compromisso e empenho desta administração com os seus países parceiros da NATO. Mais evidente se demonstra pela total ausência de líderes representantes da Europa nas conversações da paz no conflito da Ucrânia entre os Estados Unidos da América e a Rússia. A resposta da Europa a esta ausência é, evidentemente e finalmente, o Joint White Paper for Defense Readiness 2030, um projeto de investimento comum da União Europeia com um pacote financeiro de cerca de 800 mil milhões de euros, concretizando o compromisso dos países membros da União Europeia no aumento entre 2% a 5% do respectivo PIB do seu orçamento anual em defesa, a ser aplicados na efetivação da desejada autonomia estratégica e na capacidade militar com recurso prioritário à indústria de defesa europeia, também já aqui referida pelo Sr. Ministro da Defesa. Também igualmente relevante é a abertura dos líderes e agentes políticos europeus à possibilidade de diversificar as parcerias industriais e militares como alternativas às já estabelecidas com a NATO. Para além destas tendências, o conflito da Ucrânia veio trazer uma nova forma de guerra, com cada vez maior recurso a veículos não tripulados autónomos e à sabotagem dos sistemas de vigilância e de informação de suporte, dando uma nova preponderância e vantagem a quem liderar a tecnologia, a cibersegurança e a aplicação efetiva da inteligência artificial em sistemas autónomos eficazes. Ganha tração a convicção de que haverá fatores adicionais nesta aposta na reconstrução da competitividade da indústria da defesa e do aeroespacial. Spillover benefits, como os exemplos do seu efeito multiplicador no investimento, aqui comentado pelo Sr. Ministro também, da maior retenção de quadros altamente qualificados, das sinergias tecnológicas que a inovação aporta para o benefício e de desenvolvimentos em outras várias indústrias. Esta não é apenas uma tendência recente. Nos últimos 3 anos, a defesa entrou em definitivo na agenda europeia. Podemos considerar a Declaração de Versalhes de 10 e 11 de março de 2022 como a origem formal de uma posição conjunta de política de defesa dos países da União, que, para além da declaração a repudiar a agressão da Rússia contra a Ucrânia, veio formalizar a intenção do reforço das capacidades de defesa, das reduções da dependência energética e a construção de uma base económica mais sólida para estes fins. Desde então, várias políticas públicas foram consecutivamente implementadas, a que apelidamos de momentos-chave, que são consistentes e que concretizam esta visão, sendo a mais preponderante o já referido Joint White Paper for Defense Readiness 2030,
que, para viabilizar o pacote financeiro total de cerca de 800 mil milhões de euros, permite aos Estados-membros ativar a cláusula de escape do limite do déficit orçamental previsto no pacote de estabilidade e crescimento, desde que justificado pelos financiamentos dos gastos na segurança e defesa, com uma estimativa de cerca de 650 mil milhões de euros. E ativa a ação pela segurança da Europa, SAFE, que estabelece as regras relativas aos procedimentos comuns simplificados e acelerados de adjudicação de contratos para a aquisição de produtos de defesa e outros produtos para fins de defesa. E presta assistência financeira aos Estados-membros para atividades, despesas e medidas relacionadas com produtos de defesa, adquiridos através de contratos públicos comuns. Esta medida com uma estimativa de cerca de 150 mil milhões de euros. Através de contribuições do Banco Europeu de Investimento e na mobilização de capital privado, como o exemplo dos fundos de pensões já mencionado. As áreas prioritárias desta política são a capacitação dos sistemas de defesa aérea e de mísseis, dos sistemas de artilharia e respectivas munições, de drones e contramedidas antidrones, na inovação e na capacitação na mobilidade militar, no desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial, na física quântica, no reforço da capacidade cibernética e de resposta à ameaça de guerra eletrónica, finalizando com o recurso das capacidades estratégicas e proteção de infraestruturas críticas, incluindo o transporte aéreo estratégico, o reabastecimento aéreo, a vigilância marítima e os ativos espaciais. Estas políticas resultam de uma consensual e consistente opinião pública favorável dos cidadãos europeus sobre a relevância e necessidade de uma política de defesa e segurança europeia comum. Quando analisamos os dados do Eurobarómetro semestral da União Europeia, verificamos que Portugal, nesta questão, não diverge da tendência dos cidadãos da União. Do censo de abril-maio de 2023 para o de abril-maio de 2024, verifica-se um reforço da concordância com a produção militar europeia. E desde o outono de 2022, que há uma evolução crescente de inquiridos que consideram que a defesa e a segurança devem ser uma prioridade da União Europeia. Aqui com Portugal a destacar-se pela maior ponderação de 39% dos inquiridos favoráveis, comparando com 36% da média europeia. Mais significativa ainda surge a análise da evolução do indicador em que áreas a União Europeia se deve focar para reforçar a sua posição no mundo. Em que, por haver uma maior dispersão na distribuição de ponderações das prioridades, nas respostas médias europeias, em primeiro lugar surge a defesa e a segurança, com 36%, com a competitividade, economia e indústria em segundo lugar, com 32%. Enquanto que nas escolhas dos cidadãos nacionais há uma maior concentração na distribuição das ponderações, nestas prioridades, o que leva que, em primeiro lugar, surja a competitividade, a economia e a indústria, com 41%, mais 9% do que a média europeia, e em segundo lugar surge a defesa e segurança, com 39%. Mas ainda assim, 3% superior à média europeia. Quando o relatório Draghi identifica os desafios para a defesa da União Europeia, falo sobretudo numa perspectiva da sua dependência em cadeias de fornecimento externas, embora reconhecendo a competitividade da sua indústria, que teve em 2022 135 mil milhões de euros com forte volume exportador, mas ainda assim com gastos agregados de apenas 1/3 do gasto dos Estados Unidos da América. Pela falta de verticalidade nas suas cadeias de produção, por falhas, ou gaps, de produção e pela falta de investimento em tecnologias inovadoras. A indústria da defesa europeia acompanha a tendência das restantes indústrias europeias, com um modelo de aposta mais preponderante no desenvolvimento e inovação industrial e menos digital ou tecnológico, quando comparada com o perfil americano ou chinês. Como soluções, o relatório Draghi aponta para uma estratégia industrial de defesa europeia e um programa europeu de indústria de defesa que possam apoiar a integração estrutural transfronteiriça de ativos de defesa e a consolidação da capacidade industrial da União Europeia, financiadas por medidas que serviram de inspiração para o já referido Joint White Paper for Defence Readiness 2030. Note-se que Portugal tem uma estimativa de gastos com a defesa de 1,55% em 2024, abaixo do threshold de 2% definido no Pacto da NATO. Quando apresentamos os desafios do setor aeroespacial, a União Europeia perdeu a sua posição de liderança no mercado de satélites comerciais e geoestacionários. Em 2024, teve de depender temporariamente da SpaceX para lançar os satélites do seu programa estratégico. Fica claramente atrás dos Estados Unidos da América em lançamentos de foguetes e aplicações de satélites. Nos últimos 40 anos, o investimento foi 15% e 20% abaixo dos Estados Unidos da América. Em 2023,
a despesa pública da Europa no espaço foi de 15 mil milhões de euros, desculpem, comparada com 73 mil milhões de euros de dólares, dos Estados Unidos da América. Prevê-se que a China possa ultrapassar a Europa nos próximos anos, atingindo uma despesa de 20 mil milhões de euros até 2030. Desta feita, as soluções apresentadas pelo relatório passam por remover progressivamente o princípio de retorno geográfico da European Space Agency, definir um mercado único para o espaço, criar um fundo industrial espacial, orientar o financiamento para facilitar o crescimento das PMEs espaciais e inovadoras e apoiar as prioridades estratégicas conjuntas para a investigação e inovação espaciais. O aumento da despesa e do investimento dos países da União Europeia tem vindo a ser consistente e crescente desde 2014, precisamente desde a anexação unilateral da Crimeia pela Rússia. E podemos observar que a Compound Medium Growth Rate, taxa de crescimento média anual, é de 13% para o volume de negócios e de 7% para o número de empregos diretos da indústria desde 2021 a 2023. Desde janeiro de 2025, que foram vários os anúncios de investimento dos Estados-membros da União Europeia. Aqui destacamos os 100 mil milhões de euros de investimentos adicionais até 2026, com projeção de até 600 mil milhões de euros em 10 anos da Alemanha, os 450 mil milhões de euros este ano da França, o aumento de despesa militar para 4,7% do PIB já este ano para a Polónia, ou, num ritmo diferente, a antecipação da meta de 2% do PIB da Espanha para 2029. O mercado não tem ficado indiferente a este anúncio sem precedentes de investimento na defesa e teve impacto imediato nas cotações das principais empresas europeias de defesa. Desde a valorização, no período de 1 de janeiro a 12 de março de 2025, de 17% da francesa Dassault até aos 100% da alemã da Rheinmetall. Por fim, mas não por último, esta é uma oportunidade para analisar as oportunidades e desafios para o setor e para a indústria da defesa e aeroespacial em Portugal. A evolução da Lei de Programação Militar tem sido crescentemente positiva na dotação, mas variável e inconsistente na sua execução. O maior investimento anual foi de 469,78 milhões de euros em 2022, mas a sua execução caiu em 2024 cerca de 21% face a 2022. A proposta apresentada pelo Estado-Maior das Forças Armadas em 2022 para a Lei de Programação Militar de 2022 a 2034, aqui referida pelo Sr. Ministro da Defesa, solicitava 12 mil milhões de euros para garantir a atualização de equipamentos, logística, capacidade de mobilização e cumprimento da missão. A aprovada e em vigor é de 5,570 mil milhões de euros, com possibilidade de ser revista em 2026, e é manifestamente insuficiente para enquadrar e acomodar a alteração de prioridades, de políticas e de compromissos anunciados. O estudo Estratégia Industrial Europeia e dos Ecossistemas Industriais Estratégicos do Gabinete de Estudos Económicos do Ministério da Economia identifica que há cerca de 30 mil pessoas empregadas no ecossistema industrial da aeroespacial e de defesa, e que este já representa 2,5% das exportações nacionais, e que apresenta o dobro da produtividade quando comparado com outros setores da economia nacional. Há 380 empresas acreditadas no setor, mais 17 do que havia em 2022, e a França acabou de anunciar a compra de drones da Tekever e de veículos pesados transformados para fins militares à Toyota Caetano. E Portugal lidera o projeto Discretion, que recorre à criptografia quântica, bem como o apoio que o Banco do Fomento anunciou já, estando disponível para financiar investimentos no setor. Portugal é um país acolhedor, multicultural, com uma economia aberta, cada vez mais inovador, sofisticado e com visão de futuro, com quadros técnicos altamente qualificados, provenientes de instituições de ensino superior com reconhecimento internacional, proficientes na língua inglesa, onde a sustentabilidade é uma prioridade e onde a cultura e a tradição convivem com o design, a inovação, a tecnologia, a investigação e o desenvolvimento. A nossa localização estratégica, na encruzilhada entre o continente europeu, africano e americano, bem como o Estatuto de Estado-membro da União Europeia, da Zona Euro, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e da NATO, confere-lhe vantagens competitivas para a atração de investimento produtivo industrial, inovador, exportador, também nos setores da defesa e do aeroespacial. Por fim, e por último, o meu agradecimento ao ECO, em nome da PwC, por estas 3 iniciativas em parceria, à vossa presença neste evento, pela oportunidade de manifestar a convicção de que a segurança e a defesa são, primordialmente, uma garantia do Estado de Direito Democrático, mas efetivamente uma responsabilidade de todos: Governo, Estado-Maior das Forças Armadas, Forças e Serviços de Segurança, instituições públicas e do setor empresarial do Estado,
e, por fim, mas não menos importante, das empresas, dos empresários, dos empreendedores e dos cidadãos. Pelo que aqui estamos a dar o nosso contributo para esta partilha e reflexão. Muito obrigado. Meus caros, obrigadíssimo pela vossa presença e agradecer também a todos aqueles que estão connosco. Acho que das 3 sessões Relatório Draghi, esta é a mais concorrida, num dia difícil, porque é uma véspera de semana de Sexta-feira Santa, mas ainda assim o tema acabou por puxar as pessoas, o que é bom sinal. E de facto está completamente oportuno. Nós chamámos de Relatório Draghi, quando nos lembrámos disto já há algum tempo, entretanto já houve bússola da Úrsula, da Comissão Europeia. Todos os dias há uma coisa nova. Todos os dias há uma coisa nova. Tivemos o livro branco, tivemos inúmeros documentos, mas na verdade, mesmo o relatório Draghi, o que traz é uma certa sistematização de coisas que todos nós já mais ou menos sabíamos. Sistematiza e põe debaixo do chapéu de alguém com uma grande autoridade e notoriedade pública. E foi isso que fez um bocadinho a diferença. Eu começava talvez aqui pelo Hélder e perguntar-lhe. Fala-se muito desta tal defesa europeia, ela tem experiência do que é que se anda a discutir mais a norte, no continente europeu, e pergunto-lhe, fica-nos às vezes a sensação de que fala-se muito, faz-se muito estudo, mas que as coisas estão a demorar a arrancar. Em que ponto é que estamos? Partilha desse sentimento ou as coisas estão a andar? Bom dia a todos. Agradecer à Price, agradecer ao ECO e agradecer a todos vós a presença e dizer que é um gosto para mim, enquanto eurodeputado português, pertencer à Comissão de Segurança e Defesa e ter-me empenhado desde o primeiro dia, naturalmente também tendo sido alguém que em Portugal, nos idos anos de 80, 90 até 2000, esteve na área da defesa, empenhei-me decisivamente para que a Comissão de Defesa do Parlamento deixasse de ser uma subcomissão da parte dos negócios estrangeiros e passasse a ter uma autonomia própria, essencialmente, e ainda antes de ter tido conhecimento do relatório Draghi, exatamente por ter a noção da importância da segurança e defesa na vida de todos nós. Eu dava-vos só aqui uma nota, antes de ir diretamente à pergunta, que é, se forem ver dentro daquilo que nós aprendemos na nossa formação, as necessidades humanas começam pelas necessidades de alimentação. Primeiro nível da pirâmide de Maslow, chamemos-lhe assim. Segundo nível, segurança e defesa. Terceiro nível, área social. Quartos níveis, outros níveis mais de cosméticas, chamemos também dessa forma. Portanto, quando nós insistimos politicamente, e agora falo politicamente, dizendo sempre que, e o Sr. Ministro dizia e bem, e nós lutaremos para que isso aconteça, não podemos prescindir nunca de nada, nem de nada, daquilo que foram as conquistas da nossa civilização europeia na área social, em detrimento de um euro na defesa. Eu questiono, em termos de prioridade, do que é que estamos a falar e de se quem fala dessa forma tem noção, e perguntem, por exemplo, a um ucraniano se ele está no nível social de necessidades ou se está no nível de segurança e defesa, que é um nível de facto mais abaixo. Portanto, esta era uma primeira mensagem que eu vos queria transmitir relativamente à honestidade intelectual que tem que haver dos políticos, dizendo que a segurança e a defesa são de facto necessidades básicas do ser humano que nós não podemos nunca secundarizar, nem dizer que o investimento em segurança e defesa é de facto um gasto, porque ele é de facto um grande investimento. Dito isto, na Europa, outra constatação destes meus cerca de 9 meses. Ontem vim de Riga, porque estive na fronteira também com a Rússia, para ver o que se passa lá. Tive essa sorte de vir de lá ontem e poderei partilhar o testemunho do que se passa, de facto. Falava no norte da Europa, mas na Europa só se fala de segurança e defesa. E a segurança e defesa cavalgou a competitividade. E a segurança e defesa, eu dou comigo a ver os meus colegas de outras comissões, exemplo da agricultura. Um colega meu da agricultura, a semana passada, fez um evento que era a segurança e defesa na agricultura. E eu comecei-me a rir, e ele disse, bem, isto agora toda a gente quer apanhar o comboio tem que se pôr a defesa a ir. Da segurança e defesa, porque transformou também na parte da segurança alimentar. Portanto, há de facto uma linha de continuidade em tudo aquilo que nos toca e nos diz respeito diariamente
que é uma realidade. Terceira ideia que vos queria transmitir: no atual quadro financeiro plurianual, que é o orçamento de long-term budget da União Europeia, nós chamamos que é FP em Portugal, que para nós se materializa no PO 2030, o Plano Operacional 2030, que foi planeado nos idos anos, que vai desde 21 a 28, 2021 a 28, não havia dinheiro nenhum para a área da segurança e defesa. O mundo era outro. Havia lá uns trocos, chamemos-lhe assim, para a área da mobilidade militar, que era, eu diria, decorativo, para garantir que, agora vou dizer que um veículo pesado que parta de Lisboa, que tenha pontes e estradas que o possam levar até Riga, de onde saí ontem, e que as pontes e as estradas aguentem com o peso. Portanto, este era o conceito da mobilidade militar que ainda hoje existe. Alterar quadros financeiros plurianuais na União Europeia é, de facto, uma coisa extremamente difícil. Extremamente difícil, primeiro, porque não há mais dinheiro atualmente na União Europeia. Segundo, porque o espectro político da União Europeia é difícil, desde a extrema-esquerda à extrema-direita, unem-se os dois para votar contra, uns contra o projeto europeu, outros contra determinadas áreas políticas que nós queremos implementar. Eu digo nós porque pertenço à área do PPE, portanto a parte também do PSD em Portugal e do CDS-PP, mas o Partido Socialista, a verdade seja dita, tem alinhado connosco, portanto não é só uma questão de política ou partidária, portanto há de facto um centro europeu que defende claramente maior investimento na área da segurança e defesa. No entanto, não nos esqueçamos que as ferramentas financeiras são fundamentais para levar, isto vou convergir naquilo que foi a pergunta, que é, tem-se falado muito, tem-se produzido muito, o relatório Draghi foi o acordar daquilo que foi também um adormecimento de muitos anos à sombra do nosso paizinho americano, porque achamos sempre que a área social é que era a área importante e a segurança e defesa, eles que fizessem por nós. E agora, entre outras virtudes, Draghi disse exatamente isso, que é, a Europa tem que acordar os 800 mil milhões por ano, se bem que agora o Rearm Europe tem 800 mil milhões para o horizonte temporal de 4 anos. Portanto, estão a ver a nossa fraqueza económica, e estamos aqui no mídia que a economia é de facto uma questão essencial. Nós só estamos na área da defesa a ir a 1/4 daquilo que Draghi disse que era necessário para dar o boost na economia europeia. Portanto, eu acho que para esta primeira pergunta ficam 3 grandes constatações. Há uma quarta que vou terminar com isto, que é dizer o seguinte: nós portugueses, e depois posso aprofundar e devo, eu estou preocupado, ainda ontem dizia eu ao Ministro das Finanças e da Defesa, letões, que cuidado com os países pequenos e os países médios. Porquê? Há uma tendência enorme da França, da Alemanha, da Itália, eventualmente também alguns nórdicos liderados pela Finlândia e Suécia, estão-se a organizar a uma velocidade estonteante. E nós, se não nos organizarmos, e tendo aqui também quem representa a indústria, nós portugueses somos catedráticos em falar muito e fazer pouco. E não passamos das palavras aos atos. Nós somos Ferraris com rodas de bicicleta. Temos, de facto, um potencial enorme, mas depois não conseguimos limitar a potência no alcatrão. E aqui, metaforicamente falando, é exatamente a mesma coisa. Nós, e fiquei agradado com a ideia que o Ministro nos trouxe, entre o Ministro da Defesa e o Ministro da Economia, esta task force tem que ter resultados. E os resultados têm que ser muito concretos, que é, nós temos que nos associar a outros grandes europeus, porque sozinhos não vamos conseguir fazer nada. As nossas indústrias da metalomecânica, do têxtil, da aeronáutica, enfim, da logística. A logística é extremamente importante. A parte do digital, nós temos de facto capacidades brutais, mas sozinhos, e aquilo que tem sido o desenho do modelo europeu, muito feito sobre o chapéu da EDA, da Agência Europeia de Defesa, porque é quem tem esta capacidade de comprar conjunto, de organizar conjunto, de estabelecer as necessidades em termos de capacidades, obriga claramente a que estejamos em consórcio. E se estivermos aqui, neste extremo sul da Europa, sozinhos, todos contentes, a fazer muitas conferências sobre este modelo, fantástico. Mas se não tivermos parceiros certos e se não definirmos quais são as áreas onde nós vamos contribuir com peças, com partes, com know-how, com conhecimento, nós não conseguimos ser parceiros ativos
e ter o retorno na nossa economia que Portugal merece, e eu acho que também que somos capazes. Certo. Chamar o José à discussão, a AED, no fundo, representa um cluster português na área de aeronáutica, espaço, defesa, estas áreas complementares, digamos assim. Queria lhe perguntar que capacidades reais é que nós temos hoje em dia para fazer parte deste esforço europeu conjunto. Estamos mesmo preparados, ou o que é que nos falta para entrar ainda mais neste esforço europeu conjunto? Tiago, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, parabéns parabéns à Price, excelente apresentação, estava há pouco mencionado, que toca todos os pequenos pontos. Há, naturalmente, muitas questões de debate. Eu e o Pedro Petit está atrás de ti, debateríamos contigo várias horas sobre o que apresentaste, mas uma grande base, excelente. Eu vou começar, se calhar, pela questão do relatório Draghi, que falávamos há pouco à entrada, não é? Foi apresentado em setembro, estamos em abril, em março foi apresentado o Rearm Europe, depois o White Paper dia 18 ou 19 de março também, e pouco aconteceu. Papéis. Eu acho que a Comissão Europeia muitas vezes pensa que toma decisões, mas na realidade as decisões estão nas capitais. E como há pouco falou aqui o diretor do ECO, o António Costa, mencionou, temos que tomar decisões, e muitas vezes não temos a tomar essas decisões. E é importante tomar decisões, mas é importante perceber que as decisões estão nas capitais, e muitas vezes não estão em Bruxelas. Portanto, as capitais têm que tomar essa decisão de uma forma harmoniosa, envolvendo não só as Forças Armadas, o Governo, a Economia, a Defesa e também a Indústria, perceber esse triângulo, de certa forma. E quando olhamos para, só um ponto aqui, quando olhamos para estas decisões, temos que pensar em decisões que a indústria, temos aqui vários industriais, quer sempre a longo prazo. Não queremos decisões para um próximo ano. Claro. Porquê que a Rheinmetall cresce 100% a nível de mercado de ações e dá só 17%? Rheinmetall tinha encomendas de 100 blindados pela Alemanha até 2030, de repente tem quase 1000. Portanto é natural, há muito mais procura. Por outro lado, a Dassault vendeu 15 Rafales em 2023 e não está a vender muito mais. Está a fazer agora um grande push de se comprar Rafale, em concorrência com a Saab e com do Gripen e tudo mais. Ponto 1, portanto, compras a longo prazo é muito importante. Melhor valor económico. Eu sou ministro, tocou aqui um ponto para nós, é muito importante a nível da indústria. Não é comprar, e há pouco falamos, não é comprar o mais barato. As empresas portuguesas e as europeias também não são competitivas. Baixamos o nível de produção, portanto não temos economia de escala. Muito mais em Portugal temos pouca economia de escala. E muitas vezes olha-se em Portugal, as Forças Armadas olham para comprar o mais barato porque na realidade é o que está na prateleira. E o que está na prateleira é uma forma de termos que mudar de paradigma. Não temos que comprar o que está na prateleira, mas de certa forma é um ponto importante, que é o terceiro ponto. Como é que vamos investir com a indústria a longo prazo, que pode ser mais caro no curto prazo, mas a médio e longo prazo pode ser melhor, pode ter um impacto maior, que é, compramos mais caro, mas se calhar estamos a criar postos de trabalho em Portugal, estamos a criar postos de trabalho, estamos a criar um potencial enorme de exportação. Estamos a criar know-how e todas essas coisas que ficam cá, Sim, que são estamos aqui até quebra. fundamentais, não é? Quantos drones é que até quebra vende hoje em Portugal versus o que vende no estrangeiro? Portanto, é importante não só vender no estrangeiro como em Portugal. E muitas vezes a referência primária neste mercado é um grande desafio para as startups quando olham para este mercado, é quantos clientes é que têm? Tipicamente tem um, que é o Estado, pode ser o Portugal, pode ser outro país, mas tem um. Se o próprio Estado, onde as empresas estão, não compra e decide, tipo, olha, vamos para o mercado e vamos comprar o mais baixo, é complicado para as empresas. E olhamos para o nosso vizinho, Espanha, e vê-se que há um crescimento enorme das empresas espanholas, porque há uma forte aposta do Estado espanhol em dinamizar, em alavancar as empresas espanholas. Mas a Espanha, centralmente, tem uma longa história muito diferente da nossa de incentivar e beneficiar as suas próprias empresas. É, exatamente. Em todos os setores, não é na defesa, em todos os setores. Por isso é que eu fico muito contente política de ver que eu sou do país. É por isso é que eu fico aqui muito contente de ver que eu sou Ministro da Defesa e sou Primeiro-Ministro nos debates, a sublinhar que quero investir mais em defesa. Sublinhar que quero investir mais através da transformação da indústria portuguesa, de outros setores, metalomecânica, para a indústria de defesa. Ou outras empresas que vendem, por exemplo, o segmento espacial foi aqui mencionado. O segmento espacial pode tanto vender imagens para monitorização de catástrofes como monitorização da guerra na Ucrânia. Portanto, este dual use é importantíssimo e acho que todas as empresas estão aqui uma, a outra, olham sempre para o mercado como dual use e não podem só depender do Estado português. E o Álvaro tocou aqui muito importante, um ponto que acho que é muito importante, que é realmente envolvemos o Ministério da Economia a trabalhar em conjunto com o Ministério da Defesa. Cada vez mais a defesa e a economia. Quando nós dizemos que é investimento, então se é investimento temos que olhar a longo prazo. Na Holanda, o European Defence Fund é suportado pelo Ministério da Defesa holandês e o Ministério da Economia holandês. Quando é a curto prazo é o Ministério da Defesa, quando é a longo prazo é o Ministério da Economia. Porque tem uma perspectiva de desenvolver as indústrias e de ganhar essa dinâmica.
Mas, voltando à minha pergunta. As áreas. Bom, Em que ponto é que estamos? Estamos preparados para, eu vou de facto, escalar e entrar dois, nessas... Temos dois pilares muito importantes. O pilar dos integradores OEMs finais. E, felizmente, hoje temos. Temos aqui Tekever, que é um ator relevantíssimo a nível de exportação de drones. Temos o Avision, Beyond Vision, temos a Beyond Composite, que trabalha em composites, temos aqui a Orient, a nível de MRO. Portanto, empresas que já trabalham com o end user. É muito importante. Portanto, vão à guerra, entre aspas, com contratos diretos. E, portanto, aí temos uma capacidade real de fornecermos as Forças Armadas Portuguesas. Temos de desenvolver, neste caso, o US 222, que é uma aeronave de transporte militar. Temos a desenvolver satélites, neste momento, em Portugal. Portanto, temos capacidade de concorrer com as maiores empresas europeias de fabrico de drones, como fabrico de satélites, como a nível de manutenção aeronáutica. Portanto, esse é um primeiro pilar. Temos um segundo pilar, como é que inserimos, e foi mencionado, as empresas portuguesas também numa cadeia de fornecimento europeu. É mais fácil à França investir 2% em defesa do que a Portugal. E porquê? Porque mobiliza toda uma indústria em Portugal, não temos essa capacidade ainda. Portanto, eu costumo sublinhar muito que nós, para chegarmos aos 2%, temos que nos preparar para chegar aos 2%, senão transformamos 2% em despesa e não em investimento, porque vamos comprar tudo fora. Portanto, como é que nós vamos crescer as nossas empresas? Como é que nós definimos as nossas áreas prioritárias? Drones, inteligência artificial, sistemas underwater, portanto submarinos. O Sr. Ministro falou a questão dos cabos submarinos. Sim. Quando nós olhamos, e vejo nos debates as pessoas a falarem muito que a guerra está na Ucrânia e está na Rússia, não, a guerra está aqui no Atlântico. Nós podemos ter um míssil nuclear russo à nossa porta, e não saber, e não saber, mais grave, e não saber, como podemos ter neste momento cabos submarinos a serem destruídos, como está a acontecer no Mar Báltico. Portanto, é uma preocupação real e nós temos de estar preparados. E temos essa responsabilidade, porque senão outros países vão fazer por nós. E nesse momento nós vamos todos dizer assim, porque é que não fizemos? Pois. Portanto, há um conjunto, distingue entre muito esse pilar de OEMs que conseguem fornecer diretamente, drones, materiais compósitos, capacetes, proteção balística, aeronaves, satélites, e depois todas as outras empresas, materiais compósitos. Podem fornecer materiais compósitos para aeronaves. Nós produzimos neste momento, todas as aeronaves no mundo que voam, a nível civil, têm materiais compósitos, ou estruturas aeronáuticas, ou estruturas metálicas produzidas em Portugal. Neste momento todas as aeronaves. Portanto, é claramente algo que muitas vezes as pessoas desconhecem. Portanto, toda essa indústria pode ser usada tanto na área civil como militar. Depois temos empresas que podem desenvolver sistemas de command e control, de inteligência artificial, que podem ser acoplados em todos os outros desenvolvimentos. Ainda há pouco tempo, na semana passada, visitava uma empresa de metalomecânica, em que eles desenvolvem toda a componente metálica do sistema, e eles não querem sequer saber o que é o software no final, mas desenvolvem aquela parte, integrando-se com outros, fazem, por exemplo, sistemas de fornecimento elétrico para carros elétricos. Mas, pegando exatamente e chamando aqui o Francisco à discussão, obrigado também pela presença. Primeiro, saudar o embaixador Vitor Sereno, obrigado por estar aqui connosco. Já teremos a oportunidade de o ouvir de seguida. Pegando exatamente naquilo que estávamos aqui a dizer, a sua empresa opera sobretudo nas áreas de manutenção, engenharia também, em vários segmentos da indústria de defesa. Nós, ouvindo também o que disse o Ministro da Defesa há pouco, não apenas temos que investir, sim senhor, mas temos que investir na ótica de desenvolvimento económico e, portanto, desenvolvendo o nosso tecido económico e as nossas empresas. Nós temos essa capacidade de absorver este aumento de investimento. É que estamos a falar, 2% do nosso PIB, mas isto já percebemos que a nível europeu vai muito para além disso. Nós temos capacidade para dar resposta, ou até pode haver procura, pode haver dinheiro, e nós não temos condições para escalar e assumir contratos grandes e contratos de compromissos de muito longo prazo. O que é que lhe parece? Sim, antes de mais, bom dia e muito obrigado pelo convite. Trazemos parabéns e os meus agradecimentos à PwC e ao ECO pelo convite para participar neste debate e tentando apanhar aqui o que fomos ouvindo desde a intervenção inicial do António Costa, passando pelo Sr. Ministro e pelo que já foi dito aqui neste painel. Nós temos que, em primeiro lugar, não só na ótica nacional, mas principalmente na ótica europeia, e julgo que o relatório Draghi vai nesse sentido, temos de desmistificar aqui uma questão relativamente aos investimentos da área da defesa. No final do dia, a conta será paga pelos orçamentos de defesa. E, como já dizia Margaret Thatcher, não existe dinheiro público. Existe dinheiro dos contribuintes. E nós, quando olhamos, a certa altura, no slide 7, relativamente
às prioridades que a população nacional e europeia definiam relativamente ao investimento na defesa e a preocupação na defesa, se lhes tivessem feito a pergunta seguinte, que é, estão na disposição de aumentarmos em 10% o IRS para financiar essa mesma proteção, tenho a certeza absoluta que o gráfico seria virado ao contrário. Portanto, a primeira fase da desmistificação que a gente vai ter de fazer é, isto tem um custo. E este custo, em 99% dos casos, vai ser pago por orçamentos de Estado. Sejam eles provenientes da União Europeia, são eles provenientes dos próprios países. Portanto, a primeira questão que a gente vai ter de aproveitar neste momento que estamos, não só pelas evoluções recentes dos Estados da América, quer pela situação militar na Ucrânia, aproveitar um momento em que a opinião pública está especialmente sensível e atenta a matérias relativamente à área da defesa. E é o momento para lhes explicar e deixar claro aquele trabalho que a gente faz no nosso dia-a-dia, que não é visível e que é muitíssimo importante e que poderíamos utilizar. O exemplo dos israelitas relativamente ao assunto. O Ministro da Defesa e o Ministério da Defesa têm que tomar a liderança deste processo. Mas há 3 pilares a seguir ao Ministério da Defesa que têm que entrar já no processo. O Ministério da Economia, como foi falado e bem, o Ministério da Educação e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu, para conseguir industrializar e para conseguir abordar o mercado de uma forma rentável, porque nós somos empresas e estamos à procura de rentabilidade, eu preciso de três elementos básicos. Eu preciso de mão de obra especializada, conhecimento, ter acesso a ela ou capacidade de produzir, preciso ter infraestruturas e preciso ter mercado. E nestes 3 pilares, vemos quando falamos de Espanha, quando falamos de países como a Holanda, quando falamos, eu cheguei ontem à noite dos Emirados Árabes Unidos, onde isso foi perfeitamente visível, as infraestruturas tendem a ser para estas indústrias disponibilizadas pelo Estado na forma de concessão sem custo. Ora, eu estou desde maio de 2022 a tentar chegar a acordo com a Vinci para uma instalação de manutenção de aeronaves. E dizem que Beja não tem espaço. Sim. Existem ambiguidades por trás disto tudo que quando chega aquele momento X realiza um investimento aqui ou realiza um investimento em Espanha. Mas provavelmente vamos ter de fazer o investimento para Sevilha porque não há espaço em Portugal. Esta é a primeira questão, que é, isto vai ter de envolver a área das infraestruturas e da economia nacional. A segunda tem a ver com o envolvimento do Ministério da Educação, e aqui referi o exemplo dos israelitas. Eu investir em boas escolas de IT, AI, investigação, de engenharia, onde a defesa vai beber, a mão de obra que aí é especializada e o conhecimento que aí é desenvolvido. No caso dos israelitas, eles têm um serviço militar obrigatório, comum aos homens e mulheres, que vai ter, julgo, na casa dos 24 meses. Se formos ver depois as figuras israelitas que ocupam grandes lugares de enorme relevância nas empresas de engenharia ligadas às áreas da defesa e da informação, todos eles têm em comum o facto de terem passado aqueles 2 anos numa formação especializada nessas áreas críticas. E nós, neste momento, desde o esvaziamento da importância e da relevância que as escolas técnicas e os politécnicos tinham na nossa teia de formação, deixámos de ter escolas técnicas nestas áreas. E eu, neste momento, tenho um problema crónico que me está a levar à deslocalização, que é, eu não consigo aceder a mão de obra especializada. Desde o técnico até ao engenheiro especialista. Portanto, o que o relatório Draghi nos está a dizer é, vamos buscar os Ministérios da Defesa porque têm que liderar este processo. Mas quem tem que discutir e o investimento que tem que ser realizado não é no Ministério da Defesa. O investimento tem que ser feito nos outros ministérios. A prioriterização de tudo o que são negócios relativamente à defesa tem que ser transversal a outros ministérios. E esses ministérios perceberem que esse investimento que aí está a ser realizado pode não ser um investimento direto no Ministério da Defesa, mas a relevância e a importância para que os negócios na área de defesa cresçam é fundamental. E isso leva então à consequência, que é, eu preciso de infraestrutura, eu preciso de mercado, o envolvimento do Ministério dos Negócios Estrangeiros é fundamental aqui. Tenho o prazer de acompanhar o seu embaixador já há alguns anos nas redes sociais, não sendo um país com uma expansão global presencial de grande dimensão, estamos muito dependentes depois da capacidade para nos recorrer às nossas embaixadas, aos OIAPMEIs, a outros organismos ligados ao Estado, para conseguirmos, de uma forma relativamente rápida, poder aceder a esses mercados. Portanto, o pilar mercado, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, economia, relativamente à agilização da economia nacional, e o pilar educação, o julgo que o Draghi nos está a dizer é a defesa que lidera, mas o que a gente precisa é de uma transformação de todo o paradigma de investimento nas indústrias da defesa. Francisco, mas nós, exatamente por essas dificuldades que estava a partilhar, nós
Falou de várias coisas, não é? Falou de mercado, e aparentemente o mercado existe e existirá. Sempre. Minha questão é, nós temos, com essas dificuldades, nomeadamente o acesso ao talento, e alguma burocracia um bocadinho incompreensível, na qual nós somos muitas vezes os melhores do mundo, na burocracia, nós temos capacidade para absorver este investimento, ou há investimento que nós não vamos a jogo, não é porque não saibamos fazer, é porque temos limitações de escala, de estabilidade a longo prazo? Foco. Nós, a certa altura, num dos quadros também apresentávamos e dava para ver a total diversidade do que é neste momento a mescla da indústria de defesa nacional. Sim. A AED tem um papel relevante na consolidação dos esforços da indústria, primeiro ligado à área da aeronáutica, mais tarde à defesa e ao espaço. Nós temos em Portugal um regime de joint venture com uma outra empresa nacional, uma coisa completamente incomum em Portugal. Duas empresas concorrentes juntam-se e vão diretas ao mercado procurar desenvolver negócio lá fora. O talento existe. E, portanto, no relatório da criação de players de grande dimensão. Eu quando anteontem, numa reunião com a Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos, reforçava isso e foi... Sim. Os meus concorrentes lá fora é a Lockheed Martin, é a Airbus Military, é a Thales, e nós ganhamos os concursos. São os pequeninos, assim. E ganhamos os concursos, portanto, o talento e o know-how está lá. A dificuldade que nós estamos a ter é esta projeção de negócio ser feita a partir de Portugal é muito mais difícil do que tendo a possibilidade de partir de outros países, como o exemplo da Espanha aqui ao lado. Porque eles facilitam mais, é isso? Dão mais condições? Dão vários passos à nossa frente, no sentido de, a certa altura, deve ser a primeira vez que vou usar algo como referência pública, mas não faz mal, a invenção do engenheiro Sócrates relativamente aos pinos. Nós não precisamos de pinos, nós temos que perceber é que eu não posso ter a processar os meus projetos, as minhas candidaturas a projetos confinanciados do Portugal 2030, o elemento que está a fazer a avaliação do meu projeto para ter uma unidade, uma capacidade de manutenção de turbinas aeronáuticas é uma pessoa que no dia a seguir vai avaliar a execuibilidade de um projeto agrícola. Isto não está integrado. Quando falávamos desta questão das infraestruturas, temos o depósito da Força Aérea em Alverca. A maior parte daqueles armazéns estão vazios. Está numa posição estratégica, ao lado da Ogma, com um porto e junto à linha da ferrovia. Há 20 anos, 30 anos, que está praticamente abandonado, mas depois das empresas portuguesas de indústria, quantas conhecemos nós, que necessitam de infraestrutura para se instalar e não conseguem. Eu visito a Holanda, a base aérea de Utrecht, que era o depósito da Força Aérea holandesa, e o que é que eles resolveram a partir de agora? Cada empresa que entra na indústria de defesa, vinda de fora da Holanda, na indústria de defesa, tem que instalar ali as suas instalações de manutenção, e é ali que tem que treinar as pessoas e realizar os contratos de manutenção. A mentalidade holandesa está feita para isto. E nós cá temos sou ministro da só cuidado, e viu-se o cuidado que teve nessa fase final da intervenção dele, relativamente à clareza, à transparência do processo. Nós cá temos um receio natural relativamente a este tipo de situação. E as respostas que a gente costuma dar quando temos esse tipo de discussões com o Ministério da Defesa, com os diferentes organismos, vamos a concurso, nós queremos ir a concurso, nós vamos a concurso lá fora e ganhamos. Nós não temos medo de ir a concurso. Mas atenção, estamos a pagar neste momento a conta da desconfiança geral que existe da parte da economia. Há pouco falávamos, começa a ser mais fácil para mim ganhar concursos do Orçamento de Estado do Ministério da Defesa português, via NSPA no Luxemburgo, a plataforma de compras da NATO, ou via o programa da FMS nos Estados Unidos da América. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Porquê? Porque o próprio sistema de contratação pública da defesa aqui na indústria nacional não está agilizado nem otimizado, tem uma proteção moral, uma preocupação moral adicional relativamente a isso. Eu tenho a Força Aérea Portuguesa a dizer, este avião tem que sair depois da manhã porque vai buscar, vai levar reforços, vai levar materiais aos F-16 que estão na Lituânia, ou vai levar mantimentos às tropas que estão na República Centro-Africana. Temos aqui um problema de última hora, o avião tem que sair amanhã, ou depois da manhã não pode sair. E depois vem ter, com empresas como a nossa, precisamos resolver o problema do avião. A resposta que a gente ouve sistemática deles é para a gente não pode resolver o problema dessa forma, temos que obedecer ao Código de Contratação Pública. Lá daqui a 2 meses o avião está pronto. Ora, o problema é que as tropas não aguentam 2 meses no terreno até terminarmos o processo de ajuste direto ou do concurso público. Falta o papel. E é aqui que tem que surgir a iniciativa política, de termos políticos que tenham a capacidade de dizer esta foi a nossa opção
porque isto era uma prioridade nossa, no mundo ocidental e dos países democratas. Bom, Certíssimo. Sintam-se à Peço vontade desculpa para pela intervir demora. quando quiserem. Não se preocupem comigo, que eu estou a controlar o tempo, Reforço mas aqui um ponto que sintam-se o à Francisco mencionou, que o Sr. Embaixador pode também referir mais à frente, mas reforço um ponto importante que é, temos essa capacidade de resposta. Que tu perguntavas, temos essa Sim. capacidade de resposta. Aliás, a vinda e criação de projetos em Portugal, como Dória, capacidade de MRO, desenvolvimento de drones, desenvolvimento de satélite, desenvolvimento de aeronave, faz com que alguns ou muitos dos engenheiros que estão produzidos em Portugal e que tipicamente vão para fora, não só pelo salário, mas porque não fazem muito aqui, possam ficar retidos em Portugal e até atrair os que cá estão para virem para os desafios que nós não tínhamos no passado, Sim. que é projetos de grande dimensão. Pois. Portanto, tem um ponto de há esse resposta potencial, não é? a resposta à tua pergunta, Sim. sim, temos essa capacidade Certo. e precisamos cada vez mais do envolvimento do Estado e da decisão de tomada de decisão em Portugal para financiamento ou desenvolvimento de projetos em Portugal, realmente para atrair e reter os mais novos e a capital humana em Portugal. Certo. Gostava só Sr. de Deputado, sim. adicionar também, Força, pegando força. nestes dois pontos, dizer o seguinte: não há dúvida, também para mim, daquilo que me chega em termos de Bruxelas e Estrasburgo, individualmente e a nível de cada uma das empresas, nós somos líderes. E aquilo que eu, na minha primeira intervenção, quis vos dizer, e aquilo que eu tenho também pugnado, é para que Portugal e os países médios, como é o nosso caso, mas também os pequenos, no âmbito dos 27, cada um de nós, em função deste grande bolo, porque nós falamos dos 800 mil milhões para a questão, tanto agora do Rearm Europe, mas vai haver muito mais, já podemos ir a esse ponto, é que se constituam 27 clusters, isto é em teoria, não é? Nos 27 Estados-membros, para quê? Para que aquilo que falou e bem, a opinião pública tem que perceber que não só a segurança e defesa é importante, mas que tem um retorno económico e que também a distribuição do dinheiro que vem daquilo que são os impostos de cada um de nós também tem uma consequência positiva dentro de cada um dos Estados-membros e isto é essencial. Caso contrário, repito, temos uma tendência grande para centralizar na grande Alemanha, na grande França, na grande Itália e depois há mais 2 ou 3 players mais pequenos, mas que se desenvolvem. E por isso, na minha modesta opinião, e a questão que voltamos à liderança do Ministério da Defesa e dos outros, eu concordo inteiramente com o que disse, não é só o Ministério da Economia, mas também a Educação e também os negócios estrangeiros, é fundamental, ciência, esta task force, ser constituída e demonstrar a nível europeu que nós estamos organizados, que não vem diretamente, chamemos-lhe assim, pesca à linha a cada uma das nossas empresas, mas quando se quiserem dirigir a Portugal, vem a este balcão único, não sei se o termo é muito feliz, porque ele tem sido, às vezes, mal utilizado, que é, só tem uma porta, que é o cluster das indústrias de defesa a nível nacional. Um segundo ponto, que é a questão do omnibus, da desburocratização, é fundamental. E então, o que é que acontece? O Sr. Embaixador sabe disso também, e também os industriais aqui presentes, vem uma diretiva da União Europeia para qualquer um dos Estados-membros. Primeira coisa, é o Estado-membro, ainda em cima dos requisitos europeus, adicionar mais umas dezenas de complicações. É mais exigente. Para marcar pôr o seu carimbo, dizendo que aqui quem manda somos nós. E isto tem levado a uma burocracia brutal que faz com que depois as empresas que querem concorrer, nós percamos muitas das vezes, não é porque a incapacidade técnica, é de facto perdemos na secretaria, porque entretanto vêm os outros e ganham os concursos. Uma terceira dimensão que eu gostava de introduzir tem a ver também com a questão. Eu visitei antes de ontem, tanto em Riga, Valmiera, uma empresa que é de um grupo também finlandês, norueguês, mas que está lá instalado, que é o grupo Pátria, que também vos diz alguma coisa, onde eles estão a produzir veículos 6x6 para vários exércitos. De alguma forma, aquilo também que trouxe enquanto modelo é que eles neste momento estão a conseguir concorrer, também em termos de preço, isto para ir um pouco mais além, é quando entramos e quando conseguimos o consórcio, os nossos preços também se reduzem. Isto porquê? Porque depois perguntava eu, então, e relativamente à General Dynamics, como é que vocês estão? Porque nós em Portugal temos a Pandur, se bem que vem via
tanto via Áustria, mas a empresa-mãe vem dos Estados Unidos da América. E eles diziam, pois, exatamente é isso. Hoje em dia operamos no mundo global e mesmo, e agora não vou entrar na questão das tarifas, porque elas são colaterais a esta questão. Já temos problemas que cheguem para discutir. Mas naturalmente que as grandes empresas que produzem material tanto com o fito da defesa e da segurança, que devia também falar sobre isto, porque são complementares e já vamos ver também a oportunidade, elas instalam-se nos 4 continentes e depois a partir dali também fornecem localmente. E por isso esta questão de dizer que eu produzo Europa, eu invisto só na Europa, hoje em dia de facto é um conceito politicamente relevante, mas a prática leva-nos a dizer que isto não é de todo verdade. Vou só dar a nota de que, depois talvez encaminhemos para o fim, o relatório Draghi foi um dos relatórios mais badalados, mas há mais 2 relatórios, o relatório Letta, que não vou aqui também trazer, mas há um que eu queria trazer, que é o relatório Niinistö. Niinistö foi o presidente finlandês e que se focou não só na defesa, mas particularmente na área da proteção civil. E hoje, e sabem, o termo também é amplamente utilizado, as ameaças hoje são transversais e são essencialmente híbridas, e eu não consigo distinguir se eu estou na área da defesa, tanto contra uma ameaça externa, se estou na área da segurança interna, contra uma ameaça interna do segurismo, do terrorismo e da cibersegurança interna ou externa, porque ela é transversal, se estou nesta terceira área, que é a área de agora, a União Europeia já introduziu, e que é um termo que há em Portugal, ele foi banido por uma questão política relativamente àquilo que aconteceu no tempo antes do 25 de Abril, que é a defesa militar, chamemos a defesa civil, porque, que é a proteção civil, que Niinistö chamou de preparedness. E isto, de facto, é a terceira via, e nós temos aqui um tripé, que é um tripé de oportunidades, porque não é só a defesa pura, não é o carro de combate, não é o avião, não é só o drone, é o dual uso, como vocês falaram muito bem, mas é a questão da proteção civil. E então, na proteção civil, eu aí não tenho dúvida de que voltamos novamente que os políticos são cada vez mais fracos em termos europeus e as lideranças fraquíssimas, e levam a que qualquer balanço da opinião pública é logo uma catástrofe política e não têm força para poder impor as suas ideias. No entanto, a questão da proteção civil é algo que ainda diz mais à população do que propriamente a questão da defesa militar. E por isso, também a oportunidade de ter a população connosco, porque eu também considero um defensor desta área, em áreas como a questão de resposta a crises, a emergências, catástrofes, calamidades, e depois as transversalidades, onde a cyber é de facto o melhor exemplo, porque vai desde a questão de segurança interna à proteção civil, terminando na defesa. E era com esta ideia de que nós devemos ver isto de uma forma mais ampla, porque a oportunidade de negócio é cada vez maior. Não foi levantado aqui um tema que para mim me preocupa bastante, que é a questão das matérias-primas. São 2 temas colaterais, mas de uma relevância enorme, é conhecimento, ter mão de obra e ter matéria-prima. Nós estamos a desperdiçar uma das áreas, a última que eu tive foi a parte da reciclagem, onde nós, Portugal, também reciclamos muita, por exemplo, quer ferro, quer aço, e que depois, inclusivamente, exportamos esse ferro e aço para a China, que hoje é um dos maiores consumidores de ferro e aço. E devíamos também fechar aqui o ciclo relativamente à capacidade que temos internamente de recuperar materiais e de os inserir nas cadeias também de reabastecimento das necessidades europeias, porque desculpem a expressão, ela é muito brejeira, mas de facto, sem dinheiro não há festa nem palhaços, mas sem matéria-prima também não há produção de equipamentos. E, portanto, esta questão das cadeias de logísticas são questões essenciais neste capítulo. Para terminar, resposta muito rápida, mas mesmo a ficar sem tempo, mas para uma última ronda aqui com o Francisco e com o José, perguntar-lhes, vocês estão efetivamente convictos, ou seja, metem dinheiro, apostam que daqui a 5 anos vai haver muito mais negócio para as empresas portuguesas na área da defesa, ou esperam para ver? Quer saber a vossa convicção? Não é só a opinião, é metiam dinheiro. Eu meti dinheiro por um motivo. Porque esse movimento já vem de trás.
há na última década ou duas um caminho que começou a ser traçado e há aqui uma inércia já criada, portanto sim, colocaria dinheiro. Se me pergunta se a nossa expectativa é que mais um relatório, mais uma iniciativa de origem política vai ser o boost que atinja a expectativa que nós estamos a criar, diz-nos a história que não, espero que eu esteja errado, porque eu desconfio que só funcionará se a guerra que temos à nossa porta se intensificar e continuar. E aí é inevitável. Claro. Com ou sem opinião pública, é uma inevitabilidade. Portanto, espero estar errado nesse ponto. Acho que vamos continuar a crescer. Muito da nossa atividade pré-guerra da Ucrânia, pré-relatório Draghi, se for o boost imediato que a gente está a julgar, a discutir, poderá ser por maus motivos. Prefiro que a indústria cresça um bocadinho mais devagar. Vai crescendo. E que ganhemos menos dinheiro e que a coisa se resolva e voltemos à calminha que estava. Concordas? É a mesma visão? Sim, Tiago, eu começo por dizer que sou um péssimo investidor. Não investi na Tesla. Já somos dois. Não investi na Tesla e tenho um Tesla. Não investi na Apple, tenho um iPhone. Portanto, sou um péssimo investidor, não é? Mas investiria neste mercado, claramente. Há uma trend, uma tendência óbvia neste momento. Há um sentido de oportunidade que o Sr. Ministro da Defesa mencionou, único. Nunca se falou tanto em defesa, aliás. Falar em defesa há um ano era um problema, ninguém queria falar em defesa. Não falar em defesa hoje é um problema, como vimos nos debates, é fashion. Aliás, quando falou na agricultura e defesa, portanto, claramente... Todos os meus colegas querem fazer eventos com defesa. E o Luís mostrou os gráficos, não é? Mesmo? As ações das empresas que estão a investir ou que estão a desenvolver tecnologia de defesa têm vindo a subir. Claro. Gosta ou não se gosta, vai ser uma tendência dos próximos 4 ou 8 anos. Agora a questão, eu queria pôr aqui 3 cenários que nós temos, que é o cenário de crescimento rápido na defesa, em que temos investimentos de 3,5% dos Estados-membros durante largos anos. Eu acho que o cenário mais normal vai ser os 3,5% durante 4 anos e depois baixamos normalmente para os 2%. A próxima crise orçamental. Mas permite pelo menos a Portugal desenvolver capacidade de inserir as nossas empresas nas cadeias de fornecimento globais e não europeias, globais. Eu acho que mesmo mencionar global. A única crítica que faltava no teu relatório é um ponto que menciona-se no white paper, que é a cooperação com outros países. É importante, países terceiros, exatamente. E menciona os Estados Unidos e eu não também falava com o Pedro Pires. E o Brasil? Pronto, temos que trabalhar nisso. E esse ponto tem-se que incluir, porque é muito importante. E o terceiro cenário que é, mantemos todos nos 2%. Eu não quero acreditar que vai acontecer, mas é uma grande possibilidade, porque afinal os Estados-membros daqui a 6 meses digam, vamos manter os 2%, porque entretanto a guerra acabou e a prioridade é outra. Está mais calma. Uma proposta muito de provocação. Eu tenho o privilégio de estar o presidente da delegação União Europeia-Brasil. Eu proponho um evento destes, mas com brasileiros aqui, que seria uma coisa... E fechou-se negócios e tudo. Divinal. Acho muito bem. Acho muito bem. Xi Jinping esteve no Brasil em dezembro, fechou 35 acordos. Num dia, nós andamos há 25 anos para fazer o acordo, o Mercosul. Sim. É uma verdadeira vergonha, e eu assumo isso, e provocatoriamente nós temos que fazer diferente. Muito bem. Anos no Brasil, durante a rádio de defesa, tivemos várias empresas portuguesas a fazer negócios no Brasil. Portanto, é uma alavancagem enorme. Aliás, vocês próprios também. Meus caros, muito obrigado. Acabou o nosso tempo. Vamos continuar. O vosso aplauso, Francisco, o Hélio, por esse contributo. Faça favor. Vitor Sereno, que é o secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa. Muito contente com a sua presença, faça favor. Muito obrigado, muito bom dia, caro diretor do ECO, Dr. António Costa, meu querido amigo, Sr. Deputado Helder Sousa e Silva, caro diretor da PwC, caro amigo Luís Rebelo de Sousa, caros oradores, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria em primeiro lugar de agradecer à direção do ECO pelo amável convite que me endereçou para me juntar hoje aqui a vós. É com grande satisfação que encerro este oportuno e relevante ciclo de conferências dedicado ao relatório Draghi. O relatório, com clareza e ambição, exorta a Europa, e Portugal naturalmente, a repensar o seu modelo económico e estratégico face aos desafios do nosso tempo. Ao longo destas conferências, assistiu-se a um debate estruturado sobre 3 eixos fundamentais para a concretização dos objetivos que presidiram ao relatório: a inovação e competitividade, a indústria verde e, esta manhã, a segurança e a defesa.
estes debates surgem num momento particularmente crítico da nossa história, da história europeia. A crescente fragmentação e imprevisibilidade geopolíticas, o realinhamento das cadeias de valor globais, os avanços tecnológicos trepidantes e as tensões que se agudizam em várias regiões do mundo impõem-nos uma resposta à altura dos nossos valores e das nossas ambições. Neste contexto, discutir inovação, sustentabilidade industrial e segurança deixou de ser apenas um mero exercício académico ou intelectual. Tornou-se um imperativo coletivo, cívico e de Estado. Iniciativas como esta são instrumentais para fomentar essa reflexão estratégica e inspirar propostas concretas de ação. Ao reunirem decisores, especialistas e representantes de vários setores, criam espaços para convergência de ideias e visões sobre o futuro da Europa e sobre o futuro do nosso país. E hoje, talvez mais do que nunca desde o fim da Segunda Guerra Mundial, precisamos desta unidade de propósito. Foi por isso que aceitei este convite, esperando modestamente contribuir para o debate. E gostaria de aproveitar também para trazer, de forma discreta e prudente, como a natureza do cargo agora me impõe, a perspectiva dos serviços de informações que tenho a honra de coordenar e de superintender. Minhas senhoras e meus senhores, esta agudização de tensões latentes no nosso ambiente socioeconómico e geopolítico não é recente. Evocando as últimas décadas, identificamos momentos marcantes como o 11 de setembro ou as primaveras árabes, as crises das bolsas e da dívida pública, a pandemia ou a ocupação da Crimeia. Todavia, temos de reconhecer que a consciencialização coletiva das sociedades civis europeias e, em alguns casos, até dos seus dirigentes políticos, das ameaças que impendem sobre o sistema internacional e o modo de vida que até agora dávamos por adquirido, foi brutalmente despertado em fevereiro de 2022. A ameaça russa materializou-se então numa agressão militar sem precedentes na história europeia contemporânea. E desde então não tem dado sinais de abrandamento, nem nos ataques a alvos civis e militares, como assistimos aliás tragicamente nos últimos dias, nem no abandono dos argumentos que pretendem justificar as suas pretensões territoriais e provocações à NATO e à União Europeia. Independentemente do que venha a suceder, há uma preocupação transversal aos diversos fora em que o futuro do conflito tem sido debatido. Em particular, quando refletimos na natureza do regime de Moscovo e na visão do seu líder, a de que a perpetuação do conflito leve à exaustão do povo e das forças ucranianas. Ou até que, terminada esta guerra, outra guerra venha a ser lançada por mão mais ou menos visível, porventura até contra um Estado-membro da NATO. A par destes cenários, não podemos esquecer outros desafios paralelos, que têm tornado mais premente a necessidade de reinvestir na nossa defesa e na nossa segurança. Entre estes, destacaria, apesar de serem menos visíveis aos olhos das opiniões públicas, a intensificação de múltiplos focos de ameaça de diversas naturezas que encontram, por exemplo, nos meios digitais, campo fértil para se enraizarem e se desenvolverem. Da sabotagem à desinformação, passando pelos ataques cibernéticos, estes e outros têm tido um impacto feroz nas sociedades civis europeias. A incerteza que aportam adensa as preocupações dos decisores políticos e traz à luz do dia fragilidades e lacunas na preparação coletiva para um agravamento da conjuntura geopolítica. Minhas senhoras e meus senhores, é vital colocar o foco nas dimensões mentais e anímicas das sociedades europeias, diversas entre si, mas unidas
por um desejo de preservação do ambiente de paz a tanto custo conquistado em 1945. A preparação militar e civil tem vindo e deve continuar a ser um tema de reflexão prioritária. Temos de encarar, sem alarmismos, mas temos de encarar com seriedade a necessidade de nos prepararmos para várias crises, ou até mesmo para cenários, por hipotéticos que por vezes nos pareçam, de eventuais conflitos alargados na Europa. Em Portugal, não podemos ficar de todo arredados desta reflexão. Vários países europeus e a própria União Europeia sublinharam já a urgência de fazer este percurso. É necessário investir e capacitar meios humanos, economias e instituições. No fundo, urge criar condições para que nos apresentemos ao mundo com capacidades credíveis, suficientemente dissuasoras, preventivas e defensivas face a eventuais agravamentos do quadro de ameaças. Muitas discussões são compreensivelmente moldadas pela experiência da guerra na Ucrânia. Mas considerando a volatilidade do ambiente internacional e a voragem do desenvolvimento tecnológico, a adaptabilidade e a flexibilidade devem ser marcas de água incontornáveis dos nossos planos. Minhas senhoras e meus senhores, a par do relatório Draghi, gostaria de referir outro importante contributo para estas nossas reflexões, aqui já aflorado pelo senhor eurodeputado, que é o relatório Ninisto de outubro de 2024. Este documento procura avaliar os desafios complexos que a União Europeia e os seus Estados-membros enfrentam e apresenta recomendações para reforçar a nossa preparação e prontidão civil e militar. Entre as vias mais debatidas para concretizar esta mobilização estratégica têm sido apontadas a revisão das doutrinas militares, com o reforço das capacidades e da sua coordenação, a transformação industrial, com a criação de novos nichos empresariais no setor da defesa, estribados quer em indústrias de base revitalizadas, quer em setores de ponta com elevada incorporação tecnológica, a preparação da sociedade civil, com medidas de formação, com medidas de sensibilização e a criação e o reforço de infraestruturas físicas, regimes legais e, obviamente, instituições mais adaptadas e mais resilientes. A União Europeia tem procurado consagrar uma visão holística face às ameaças e perigos com origem em atores estatais e em atores não estatais, agregando às vertentes da defesa, segurança e proteção civil, em prol de uma resposta eficiente e conjunta a eventuais crises. Assim, apresentou já um pacote de estratégias e medidas, algumas delas fortemente influenciadas pelo relatório Ninisto. Destacaria o Livro Branco da Defesa, publicado em março deste ano, aliás, já hoje aqui abordado, à semelhança de outras iniciativas que visam financiar o investimento neste setor. No quadro da Estratégia de Preparação para a União Europeia, foi ainda aventado um leque de medidas em 7 áreas, incluindo a resiliência das principais funções da sociedade, a preparação da população, a cooperação público-privada, a coordenação de resposta a crises e as parcerias externas. O sucesso destas iniciativas europeias e de outras semelhantes a nível estadual depende em grande medida de 2 fatores: a sua aceitação e a sua interiorização por parte da população e, obviamente, a capacidade dos Estados se comprometerem numa estratégia comum. Estando perante, pelo menos, uma mudança de mentalidade, talvez, diria eu, uma mudança de paradigma, é imperativo compreender as nossas sociedades e é imperativo sensibilizá-las para a premência e para a urgência destes temas. As populações são o cerne e o agente incontornável de qualquer mudança.
E num regime democrático como o nosso, são a voz que potencia essa mudança e que, obviamente, legitima as novas políticas. Parece-me assim evidente que temos que comunicar mais e melhor. Temos de ser mais transparentes e claros no diálogo com a sociedade civil. Temos de empregar linguagem compreensível sobre os riscos e as responsabilidades dos nossos concidadãos. Porque o esforço em prol da resiliência nacional a todos envolve e de todos exige um contributo. E como em tantos outros campos, devemos rejeitar estratégias demasiado prescritivas e demasiado uniformes. Cada país terá de adaptar a sua abordagem à sua condição geográfica, à sua condição histórica, à sua condição cultural. Minhas senhoras e meus senhores, feito este percurso, qual deve ser então o papel dos serviços de informações portugueses neste esforço coletivo? Permitam-me, em primeiro lugar, deixar-vos uma garantia e um compromisso firme. A ação dos nossos serviços é sempre conduzida no pleno respeito pela Constituição e pelos valores que a informam. Feita esta ressalva, deixarei alguns apontamentos sobre a sua missão neste contexto, eu chamar-lhe desafiante. Logo à partida, cabe à intelligence compreender o contexto global que nos rodeia e a forma como interage, a forma como condiciona e como afeta o nosso entorno nacional. Esta dimensão de recolha, análise e difusão de informações é instrumental para sustentar a decisão política. E ela é tão mais complexa e exigente quanto mais se adensa a trama da complexidade e interdependência internacional, das cadeias de valor ao abastecimento energético, do ciberespaço à evolução nos conflitos internacionais. E para tal, e aqui digo com particular orgulho, contamos com homens e com mulheres singularmente especializados e empenhados. Partindo de uma formação cuidada e abrangente e louvando-se de uma larga experiência individual e institucional, são reconhecidos pelos seus pares, sejam eles parceiros, sejam eles adversários. Estas mulheres e homens dos serviços de informações têm-se mostrado capazes de ler esses momentos críticos da nossa vida comum, de captar os sinais que integram ameaças já delineadas e atores conhecidos, e de antever os que se vislumbram no horizonte. Com o aumento da competição geopolítica e a diversificação de campos de contenda, é expectável que as ameaças de espionagem política, militar, científico-tecnológica se multipliquem. Devemos esperar também que se adensem os desafios à segurança económica nacional, sejam eles orquestrados por terceiros, mero fruto das dinâmicas internacionais ou até dos efeitos das alterações climáticas. É assim vital sinalizar e detectar atempadamente, prevenir ou auxiliar na mitigação destas ações, verdadeiras ameaças à segurança nacional. Mas não podemos esquecer a detecção e a prevenção das complexas ações de sabotagem que habilmente dissimulam a sua origem, que recorrem a atores menos habituais, mas que não raramente têm uma mão orientadora da parte de Estados terceiros hostis. Portugal, nesse plano, deve prestar especial atenção e, felizmente, esse debate tem-se vindo a alargar, inclusive no espaço público, à proteção das suas infraestruturas críticas. Estas, aliás, são instrumentais não apenas para a nossa economia e segurança no sentido mais lato, mas também, a miúde, para a de muitos dos nossos aliados e parceiros, fruto do nosso posicionamento geográfico privilegiado. Os serviços de informações, em parceria com as demais forças de segurança,
entidades e autoridades nacionais têm também desenvolvido esforços na detecção de narrativas de desinformação. Estas narrativas de desinformação procuram confundir a opinião pública e dividir a sociedade, recorrendo a uma multiplicidade de agentes e de vias. Invoco aqui a expressão parceria para recordar que não nos movemos numa bolha. Não agimos em circuito fechado. Os serviços de informações encontram nos mais diversos organismos públicos, e queria aqui destacar o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, mas também numa pluralidade de entidades privadas, do tecido económico à sociedade civil em geral, parceiros privilegiados na condução da nossa missão, numa relação de confiança mútua que deve ser preservada e que deve ser aprofundada. Eu creio que os decisores políticos nacionais apreciam e reconhecem de modo cada vez mais agudo a importância e a qualidade deste labor. Mas nunca seremos complacentes, nem descuraremos a confiança que em nós, nestas mulheres e homens do CIRP, têm vindo a depositar. Finalmente, numa ação mais visível, os serviços de informações, à semelhança do que aqui procurei fazer, têm de igual modo um papel na sensibilização da sociedade portuguesa, de indivíduos e de instituições, comunicando, informando, tentando traduzir de um modo mais simples a complexidade do mundo que nos rodeia. Minhas senhoras e meus senhores, meus caros amigos, a minha intervenção de hoje não pretende alarmar ou despertar frenesins injustificados. Pretende sim, estribada no trabalho dedicado das mulheres e homens que nos serviços de informações todos os dias protegem a nossa segurança coletiva, despertar consciências e dar a visibilidade a temas que serão críticos para o nosso futuro, que serão críticos para a nossa prosperidade. Espero ter para tal contribuído, saudando uma vez mais o ECO, por promover este ciclo de conferências, por prestar também este serviço à nossa comunidade, mas sobretudo prestar este serviço ao nosso país. Muito obrigado. Ora, estamos a chegar ao fim deste nosso debate e nosso encontro de hoje. Queria apenas sublinhar 2 ou 3 notas que parecem importantes. Por um lado, a parceria com a PwC para esta iniciativa. Acho que foi muito útil, surgiu em bom tempo, foi rápida, foi uma decisão célere do ponto de vista do que é que queríamos fazer e da discussão que queríamos trazer ao espaço mediático. Também, e aproveitando as palavras do Sr. Embaixador, caro amigo Vítor Sereno, também o nosso compromisso, porque, na verdade, também nos move precisamente isso, é informar. Enfim, não estaremos sempre na mesma posição quando também temos que contribuir para a transparência, para a exigência e para o escrutínio público, nomeadamente nestas áreas tão sensíveis. E esse é também o nosso papel. Creio que se o fizermos bem, também daremos um contributo importante para que se consiga um aspecto que foi muito sublinhado neste painel e agora pelo Sr. Embaixador, que eu acho que é muito importante e também nos cabe a nós. Diria que não é possível os governos, os decisores políticos tomarem decisões, por muito importantes que sejam, sem apoio coletivo, isto é, sem os cidadãos em geral e os portugueses em particular estarem sensibilizados para a necessidade, para a urgência, quando ainda não é muito claro no espaço mediático. Nós ouvimos ainda recentemente alguém dizer que o Sr. Putin não iria trazer um tanque para Lisboa, portanto não precisávamos de investir em segurança, como se o tema fosse esse. Mas isto foi dito em plena campanha eleitoral e isto, sim, também temos que perceber, sem sermos ingênuos, que haverá seguramente da parte da população que olha para isto desta forma. A guerra é lá longe, as ameaças, muitas delas, o Sr. Embaixador falava, de cibersegurança, são menos óbvias, não são tanques a entrar pelo país e, portanto, são menos perceptíveis do ponto de vista da opinião pública e dos cidadãos em geral. E, portanto, o nosso contributo aqui
é precisamente promover a discussão, contribuir para esta sensibilização de uma forma, eu diria, também exigente, como deve ser, enfim, e também partilhar convosco que esta área de defesa, de segurança, de proteção civil, em termos mais amplos, passou a ser, desde há uns meses esta parte, uma das nossas prioridades editoriais. Geram, obviamente, por razões óbvias que todos percebem, o tema da inovação e da competitividade, também, obviamente, da transição energética, da descarbonização, estas áreas de defesa, de indústria, do cluster, também trazermos e darmos visibilidade ao que é o setor empresarial e este cluster industrial português, e, portanto, também podem contar connosco para promovermos e continuarmos digamos, a promover estas discussões, estes encontros. Obviamente convido a todos a lerem o eco.pt para acompanharem estas notícias, e espero encontrá-los em próximas oportunidades. Muito obrigado a todos pela vossa presença.